Organização é a base do sucesso, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Eu chamei um convidado hoje, muito especial, que eu conheço desde o tempo que Dondon jogava no Andaraí. E a gente não botava fé nele, mas ele venceu. Então ele vai contar a história dele hoje pra gente. Israel saiu da natação, estudou engenharia, foi um cara aí international, ele já vai contar no detalhe. E hoje ele trabalha simplesmente no J Company, a empresa do Joel J, que é aí cuida de todas as empresas dele. E o cara é simplesmente, como é que é aí teu cargo? Conta pra gente, Israel. Diretor de operações. Diretor de operações. Então ele sabe. Se é uma organização que a gente precisa, ele sabe. Então, Israel Murá, bem-vindo ao podcast Uma Jovem Senhora, o podcast da Claves. E a gente acredita que conhecimento abre portas e eu tenho certeza que você é desse time. Eu quero também contar uma coisa no começo. Israel, eu vou deixar você se apresentar, mas eu vou contar uma coisa que elas não sabem sobre você, mas eu sei. Bem-vindo. Agora vamos aqui ao começo. Apresente-se sem humildade. Vamos lá. Primeiro que eu tô com medo do que você vai contar para todo mundo que só você sabe e ninguém mais. Isso já tô um pouco arrependido de estar aqui, mas vamos lá. Segundo que a tua introdução foi ótima, né? A gente não botava fé nele, mas ele venceu na vida. Eu me pergunto como é que eu era naquela época, mas deixa para lá, né? Acho que não Podemos trazer precisamos voltar imagens. Podemos trazer nesses detalhes. imagens. Ah, então tá bom, entendi. Bom dia para todo mundo. Obrigado aí para quem veio assistir isso ao vivo, né? Porque a gente está fazendo também um teste aqui, ver como é que isso aqui funciona, essa brincadeira funciona. Mas como você estava falando, né, Lara, e aí para todo mundo, né? Não é Lari, não é Larissa, não é. Para mim é É Lara. Eu conheço verdade. como Lara. Tanto que quando a Amanda conheceu a Larissa no trabalho, falou: conheço uma menina tal que você conhece, Larissa. Eu fiquei pensando, acho que uns 5 minutos quem era a Larissa, porque eu conhecia como Lara. E até então eu botava fé que o nome era de fato Lara, nem sabia que era Larissa. Ó a loucura da cabeça. A gente se conheceu na época de natação, né? Eu nadava lá na Unisanta, em Mas Santos. eu não sei nadar, né, E Israel? Conta esse detalhe. tem esse detalhe, você só ficava na borda, né? Só zanzando no meio da galera ali, mas nadar mesmo, nada. Nada. E aí fiz a minha carreira profissional de nadador, fui atleta de natação profissional mesmo por muito tempo, né? E isso já foi de alguma maneira um abridor de portas considerável assim para minha carreira, né? Então fui morar fora várias vezes, fui treinar fora várias vezes, né? Então rodei aí só na época de natação todos os estados do Brasil e pelo menos aí uns quase 10 países diferentes. E isso trouxe uma bagagem para mim considerável que eu não me dava conta. Né? E aí aqui eu já trago aquilo que a gente estava falando outro dia, né, Lara, da fala do Steve Jobs, do Connecting Dots, né, conectando os pontos. Quando a gente estava lá atrás, eu olhava para frente, com certeza eu não sabia onde que eu ia chegar. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo entender isso. E eu já consigo entender isso algumas vezes na vida. Quando eu fui fazer essa transição de nadador para engenheiro, já começa, né, a diferença. Todo nadador vira preparador físico, vira fisioterapeuta, vira educador físico. E eu fui Ligado para com a uma área coisa, ali da. alguma coisa É. ligada a esportes, né, o Uhum. corpo. Eu fui para uma coisa nada a ver. Engenharia elétrica, que é mais complexo ainda. E quando eu cheguei para fazer o estágio, né, para entrar no estágio, tinha uma prova final, onde tinha mais ou menos umas 50 pessoas se apresentando, eu já tinha vencido algumas etapas. E nesse dia, eu gosto de brincar meio exagerado assim, mas foi quase isso. O primeiro que foi se apresentar era um japonês, aquele negócio, né? Ou é muito bom, é muito ruim. E esse era do muito bom. Aí o cara, não, porque eu já fiz um projeto para a NASA, eu fiz não sei o quê. Aí foi o segundo, não, porque eu já fiz estágio na Microsoft. Era só gente cascuda e eu só era nadador. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou falar para essa galera aqui, para o painel de diretores, de gerentes aqui, para tentarem, né, ser convencidos a me contratar? E eu simplesmente contei a história da natação. Eu só falei sobre os valores que a natação me trouxe, sobre foco, sobre disciplina, sobre planejamento, sobre a capacidade de colocar um objetivo e ir atrás dele, e sobre a experiência internacional. E aí, para minha grata surpresa, eu fui o primeiro a ser escolhido. Então, eu comecei a entender que olhar para trás fazia algum sentido e tentar conectar Uhum. esses pontos. Rapidamente eu cresci,
Eu entrei numa Era uma multinacional, empresa né, grande, rapidamente, né? Que era uma uma multinacional, multinacional. ABB, gigante, mais de 150 países, com sede na Suécia, e eu rapidamente comecei a crescer por conta de um bom desempenho. Eu fui para um escritório em Recife, onde eu fiquei 2 anos, desbravando um novo escritório da empresa, assim, não existia esse escritório. A gente criou o escritório para atender um portfólio gigante de um cliente, era um portfólio de mais de 1 bilhão, com muito destaque, com projetos que eram do governo. Eu cheguei a ter projeto onde, na época, a Dilma era presidente, ela desceu de helicóptero dentro da obra, assim, para ver como é que estava a obra. Então, era nesse nível de importância, de relevância, e por conta desse bom desempenho, eu fui parar exatamente na sede da multinacional, lá na Suécia. Então, fui morar no Polo Norte, literalmente, né, vizinho do Papai Noel. Passei um tempo lá também, pegando os principais projetos mundiais da empresa, até que eu recebi um convite para voltar para o Brasil para trabalhar numa outra multinacional, que essa com certeza todo mundo conhece, que é a General Electric, né, a GE. E aí passei mais um bom Graças tempo a lá, Deus você quase... perguntou: vou morar numa cidade que faz mais que 25 graus? Não, com certeza. Você não tem ideia que a gente chegou na Suécia no solstício de verão, no dia mais quente e mais longo do ano. E tava assim, mais ou menos uns 20 e poucos graus. Eu falei, gente, a Suécia é tranquila, dá para morar aqui, o pessoal dá uma exagerada. Um mês depois a gente já tava pegando -20, assim. E aí eu falei, acho que eu me enganei um Não, pouquinho. não dá Então para ser feliz. foi bem difícil. Não reclamo, assim, né? Foi sem dúvida uma experiência de vida e profissional gigantesca. E novamente, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto isso foi importante para chegar até onde eu tô. Mas vim para o Brasil, passei um tempo na GE, que é uma outra multinacional gigantesca, acho que até maior do que a BB em números absolutos aí. Não é, até porque ela não é limitada só ao setor ali de subestações, de parques solares, parques eólicos, que era o que eu fazia. A GE tem braço no eletrodoméstico, tem braço na medicina, então é muito grande. Fiquei 2 anos lá, no meio disso estourou a pandemia, no meio disso nasceu o João, meu filho. Então, assim, o caos implementado, eu novamente olhei para trás, entendi algumas coisas que eu já tinha aprendido, algumas bagagens que eu tinha adquirido, e eu percebi que, da forma como eu estava trabalhando com projetos, não era, e a gente aprende em projetos a otimizar os processos, né? A gente vai até falar um pouco sobre isso hoje. Eu percebi que eu não estava no mais ótimo possível do que eu podia entregar. E aí foi quando eu migrei para uma consultoria. Então eu virei sócio numa consultoria, uma consultoria que no começo era pequena, mas a gente foi ganhando corpo muito rapidamente, batendo de frente com Deloitte, batendo de frente com KPMG, com grandes nomes de consultorias aí. Passei quase 3 anos lá, até que num churrasco de final de ano na casa do Joel J, né? Aí acho que quase todo mundo conhece, se não conhece, tá perdendo bastante coisa. Não vou falar que não tá perdendo nada, dessa vez tá perdendo bastante coisa se não conhece o Joel. Mas a gente conhece o Joel Não, lá você da não época conhece de Joel natação, assim. né? Não tem internet em casa. Exato, não sei em que mundo tá, né? Tá na Porque livraria, tá em todo lugar, Joel tem exatamente. hoje 12 milhões de seguidores, né? Então, assim, Uhum. é surreal o tamanho que ele ganhou. E é outro que, né? Aí vou pegar a tua fala. A gente não botava essa fé toda nele, não. Joel Não, a nadava gente viu ele comigo na lá no planta Santa, também. né? A Lara conheceu, né, o Joel lá quando a gente, entre aspas, não era nada, né? Éramos bons nadadores. Mas até aí dizer que alcançaria esse patamar que alcançou hoje, acho que era completamente impossível dizer isso naquela época. Mas temos essa amizade desde então, a gente passou esses anos todos com uma relação de amizade, a gente chama de irmão mesmo, né? Então é uma relação bem forte. Por muitas vezes a gente esteve junto ao longo dos anos, só que a gente nunca acho que pensou em trabalhar, ou melhor, até pensou. Né? Lá em 2006, a gente abriu uma empresa juntos, a minha primeira empresa, a empresa dele, essa aqui é um caso legal de contar, porque hoje todo mundo vê, o Joel, né, é gigante, eu estou ali diretor de operações, mas a gente abriu uma empresa e a gente quebrou em uma semana. 2 pé rapado, ninguém sabia nada de negócio, a gente colocou R$ 500 de budget para abrir uma empresa, porque era tudo que a gente tinha do cofrinho, e desses R$ 500, R$ 350, né, então bem mais que 50% do valor que a gente tinha, foi só para comprar uma impressora na Calunga. E a gente conseguiu ligar essa impressora que era 110 na tomada 220 lá em Santos. A impressora explodiu, obviamente, e a empresa quebrou em uma semana.
Não tinha dinheiro para comprar Então, outra? não tinha dinheiro para comprar outra, a gente resolveu seguir o caminho da natação, que acho que dava mais resultado naquela época. Mas, enfim, seguimos a vida. Acho que a gente nunca pensou de fato em trabalhar profissionalmente, assim, ter uma coisa juntos. Até que no final do ano passado, a gente, no final de ano ali, eu passei Natal com ele, Ano Novo com ele, enfim. É, em algum momento o Joel falou assim, cara, o que você faz da vida mesmo? E aí eu contei toda essa trajetória aí, lógico, com mais detalhe. E ele falou, cara, é exatamente o que eu estou precisando nesse momento. Alguém que fale de projetos, alguém que fale de processos, que organize a casa aqui para mim. A gente está crescendo muito rápido, está com o pé embaixo no acelerador, está crescendo muito rápido, mas eu estou desorganizado. Eu preciso de alguém que me ajude a colocar a casa em ordem. Quer vir trabalhar comigo? Aí, pô, eu juntei o útil com o agradável, né? Eu fui trabalhar com um amigo, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu já vinha praticando, novamente conectando pontos há 3 anos com consultoria, né? Então não era só uma gestão de projetos dentro de uma multinacional cheia de regras. Eu sabia o que tem por trás do jogo, eu conseguia entender o lado do fornecedor, o lado do cliente, eu conseguia entender de processo dentro da empresa e era o momento certo para eu estar naquela posição com o Joel. Então assumi a diretoria de operações do Joel e rapidamente fiz mais um salto que foi assumir como diretor de operações do que a gente chama de hoje de a trinca. E a trinca é o Joel, mais o Caio Carneiro, mais o Flávio Augusto. E aí é Não, isso é impossível que quem incrível. está assistindo a gente não tenha escutado pelo menos um desses três. Né? Exatamente. Então, o que eu falo aqui é assim, gente, semana passada o Israel tava com esses três e hoje ele tá aqui com a gente. Então, a gente tá chique. Isso é coisa chique, entendeu? E Israel, eu acho assim incrível essa trajetória, como se você tivesse feito duas transições de carreira, então, eu diria, né? Você fez uma ali da natação para engenharia, um Quase que caminho não tão três. óbvio. A, segu, a segunda, que você foi para consultoria também, que é um pouco Exato, diferente. exato. Então, assim, eu era nadador e fui para engenharia. Essa transição, eu até por um bom tempo eu fiquei fazendo palestra para os adolescentes ali de 16, 17 anos que estão chegando no momento do vestibular e que nadam ou que fazem qualquer outro tipo de esporte, porque é o momento de decisão, né? Quando a gente está ali nos 17 anos, putz, o que eu vou fazer da vida? Qual é a faculdade que eu vou fazer? Porque isso aqui eu vou trabalhar para o resto da vida. E é até uma cultura bem dos nossos pais, dos nossos avós, muito, você vai fazer isso aqui para o resto da vida. E não é para o resto da vida. Né? Hoje a gente percebe que não é. Mas naquele momento a gente acha que é. Então eu fiz essa primeira preparação de transição, de saber que eu ia para a engenharia, de como é que eu ia deixar de ser nadador, como é que eu ia mudar a chavinha na cabeça de, olha, eu não estou mais na piscina todo dia, eu estou numa empresa trabalhando com engenharia, com projetos. Então esse foi o primeiro salto. O segundo salto foi ali quando eu saí da engenharia propriamente para consultoria, porque essa é uma outra visão, né? Você sai de dentro de uma multinacional para estar do lado do cliente, entendendo realmente como é que é a visão dele dentro de um projeto. E aí o terceiro salto foi agora para trabalhar no digital, né? Para trabalhar no mundo digital, nessa coisa, no marketing digital, essa coisa maluca que é a internet. E antes da gente entrar na parte de organização de fato, eu tenho uma pergunta só para você. Você tinha ideia do tamanho do digital até começar a trabalhar com o Joel J? Não, Assim, nada. números e projetos e tudo que pode acontecer, oportunidades. Eu sinto que as Não, pessoas, e principalmente aqui, Clavzete, vamos ficar atentas, as oportunidades do digital, né? Que eu vejo que eu sinto que a gente está deixando muita coisa para trás e coisa que quem tá pegando, eu falei isso com meu marido ontem. Eu falei, quem tá pegando essas oportunidades não é nem mais inteligente que a gente, não. É só um pouquinho mais antenado e fazedor, entendeu? Que tá pegando as oportunidades que muita gente interessante tá deixando, né? Ou não tá vendo. Então você não tinha não, ideia do total. tamanho. Eu não tinha nenhuma ideia. Tanto assim que, né, não sei se alguém chegou, né, quando você fez o anúncio ali, chegou a entrar no meu Instagram. Meu Instagram é fechado e deve ter, sei lá, 200 seguidores. Eu não Cringe, né, vim desse gente? mundo do digital. Mas Photoshop. se for lá no meu LinkedIn, vai ver que lá sim eu era mais presente. Lá eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores. Lá eu falo todo dia sobre algum assunto relevante aí para mim e para o pessoal que está ali, que me segue, que interage comigo. Então, assim, o meu digital era no mundo corporativo, que é o LinkedIn. Né? Eu não tinha essa visão do Instagram, do TikTok, do YouTube, como hoje eu tenho trabalhando dentro disso. Então, é até engraçado, porque o Joel ele grava podcast quase que todo dia.
né? Então ele recebe muita gente para gravar podcast e são grandes nomes. Só que eu não tinha essa ideia. E aí as primeiras semanas trabalhando lá, todo dia chegava alguém para gravar o podcast. E aí a gente faz uma recepção, a gente faz um videozinho de apresentação para a pessoa, aí faz toda uma preparação. E aí entrava a pessoa e eu assim, gente, quem é essa pessoa aí? Aí, pô, como E você não era tipo sabe, é o alguém muito fulano. famoso. Aí eu entro no Instagram do fulano tem 3 milhões de seguidores. Aí depois no dia seguinte, quem que é essa daqui? Essa daqui é a Ciclane. Eu falei, eu também não conheço. Aí eu entrava lá, ela tinha 2 milhões de seguidores. Então, assim, eram pessoas muito grandes no digital, mas que eu não fazia ideia, totalmente alienado com isso. Aí, obviamente, né, estar lá nesse ambiente, estar lá vivendo isso, conversando sobre isso, né, acompanhando o Joel em muita coisa, eu tive que começar a entender um pouco mais sobre isso. Então, hoje tem uma visão completamente diferente de, sei lá, 8 meses atrás. Adorei, perfeito. Agora, antes de entrar no papo da organização, vou contar a. Atenção, vou contar aqui o que ninguém sabe sobre Israel Murá. Se você não quiser, eu corto depois na edição. Se você deixar, eu mantenho. Israel, gente, é talvez o único homem que você conheça, Clavizete, que está aqui, que está escutando esse podcast, que ao casar agregou o sobrenome da sua senhora. É porque o sobrenome dela era bonito ou você queria fazer um ato bom? Porque, claro que é bonito. Tá, que é lindo. Não, tanto que, meu, a gente brinca muito com isso, assim, né? Até porque a Amanda Clarke, tem muita gente que é fã de Revenge aí e conhece a Emily Thorne e a Amanda Clarke, né? Então, não é só bonito, mas é um nome famoso, assim. Tem E história, tem história. toda série que a gente vê, todo filme que a gente vê, sempre tem um personagem, não sei o que, Clarke. Ou então o diretor é não sei o que, Clarke. Assim, é um nome muito forte. Mas não foi só por isso, né? A gente sempre combinou assim que quando casasse ela ia colocar meu sobrenome e eu ia colocar o dela. A gente sempre teve isso muito claro. O que a gente não contava é com a atrapalhada dos dois pombinhos emocionados, que quando a gente foi casar, a gente foi pro cartório. O meu sobrenome é Murat, né? Então chegaram para Amanda primeiro e perguntaram como é que vai ser seu nome. Ela falou Amanda Clarke Murat. E aí perguntaram para mim, como é que vai ser seu nome? Eu falei, Israel Clarke Murat. Porque é o normal, né? O nome do homem ficar no final. E aí a pessoa falou assim, não, vocês não podem, porque se for igual, é como se vocês fossem irmãos. Como a gente já tinha falado dela, que é a Amanda Clarke Murat, eu, na emoção, falei assim, então muda o meu, coloca Israel Murat Clarke. E tudo bem, passou, a gente casou, assinou os papéis. Quando a gente foi renovar os documentos, né, para alterar os nomes, é que a gente se deu conta de que eu virei filho do meu sogro e ela virou filha do meu pai. Porque o meu último sobrenome agora é Clarke, o dela é Murat, e quando você vai no passaporte, ela hoje é Murat Amanda Clarke, e eu sou Clarke Israel Murat. Adorei, gente. Agora sim, faltou dar uma pesquisada no Google antes. Faltou. Mas não tem problema. Agora, Israel, vamos começar a entrar aqui no papo. Antes de tudo, eu queria falar assim, o que que é um projeto? Porque eu, Larissa, e aí você corrige-me se estiver errada, para mim eu vejo tudo como um projeto. E talvez nosso projeto principal, a nossa vida, né? Tem a parte da carreira, mas a gente tem que tratar a nossa vida como o projeto mais importante. Então, para você, o que que é projeto e como você vê aí essa definição profissional, pessoal? Então, projeto, se a gente for lá na definição do PMI, lá, Project Management Institute, né, ele vai falar que projeto é alguma coisa que tem um objetivo, que tem um começo determinado, tem um processo determinado e que tem um fim, e esse fim é quando você atinge o objetivo. Se a gente trouxer isso não só para o mundo corporativo, mas para o nosso dia a dia, dá de fato para dizer que tudo é um projeto. Então, eu vou fazer a festinha de aniversário de 1 ano do meu filho. É um projeto, porque eu sei qual é o objetivo, que é ter a festa, né, ter a melhor festa possível. Eu sei onde é o ponto de partida, então, eu tenho que pensar, sei lá, o que eu tenho que fazer, ou o que eu quero fazer, que é sair daqui de hoje, que eu não tenho nada, para chegar nessa festinha completa. Eu tenho um processo no meio do caminho, né, que eu vou fazer o planejamento de como é que vai ser, aonde vai ser, quem eu vou convidar, se vai ser no salão do prédio, ou se vai ser num buffet, que comida que eu vou servir. Então, tudo tem que ser planejado. E eu tenho o dia da execução, que é, né, o dia propriamente que a festa acontece. Depois disso, acabou, certo? A festa de 1 ano já foi.
Eu posso planejar de 2, de 3, mas o projeto festa de 1 ano do meu filho é um, foi um período determinado. Então, isso é um projeto. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Tá bom, é um outro projeto. Ah, eu quero juntar dinheiro para uma viagem para Disney. É um outro projeto. Então, não preciso pensar em projeto só naquilo que eu faço na empresa. Obviamente que lá, sim, é um projeto, ou vários projetos que a gente trabalha no dia a dia, mas dá para transpor isso para a nossa vida pessoal. E aí fica muito mais fácil de entender o que é um projeto e quais são as etapas desse projeto, né? E o mais interessante, Israel, que os projetos estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que você organiza a festinha do filho, você está se preparando para uma prova de inglês, se preparando para uma transição de carreira. Então, eu gosto muito dessa percepção. Vou falar mais perto do microfone. Eu gosto muito dessa percepção de dar uma estrutura, uma organização para o que a gente tem que fazer. E essa organização, eu acho que ela vem muito conectada também com uma mentalidade, com uma autorresponsabilidade, porque na empresa a gente tem chefe, né? E a gente tem que cumprir, tá todo mundo vendo e tem avaliações de desempenho. E na nossa vida, nós somos nossos chefes e a gente tende a ser muito legal com a gente mesmo, né? Então, eu até costumo falar, Israel, como empreendedora, né? Que eu tento me levar tão a sério como eu me levaria se eu estivesse trabalhando todos os dias na Rapagloide, que foi o que eu fiz por 10 anos, né? Que é você acordar e fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes você, poxa, não dormiu tão bem porque tem uma bebê pequena. Então, assim, quanto que a mentalidade, a autorresponsabilidade interfere no sucesso de um projeto? E aí já vamos entrar na organização também. Muito, muito. A gente até falou disso, né? Não dá para ter na vida a metodologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? A gente tem que, de fato, entender os projetos que a gente tem, ou a nossa vida, como se fosse um mapa. E aí, esse mapa eu tenho, três grandes zonas ali. Né? Imagina um mapa do Senhor dos Anéis, sei lá, um mapa que você tem que cruzar né, um caminho muito longo. A primeira região que a gente tem ali é o Vale dos Sonhos. Né? Então, a gente tem coisas que a gente quer atingir, objetivos que a gente quer atingir, mas está tudo muito na época do sonho. E é legal sonhar. É legal pensar um monte de coisa. O que eu quero para minha vida, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar. Depois, a gente tem que aterrizar um pouco isso e ir para o planalto ali do planejamento. Então, é colocar de fato as coisas no papel, é escrever quais as etapas que a gente vai ter que cumprir, é saber por qual caminho que a gente vai, é saber os nãos que a gente vai dizer, porque é muito importante a gente saber dizer um monte de não para ter os sims que a gente de fato quer, até que de fato a gente possa chegar numa região ali, num campo da criação. Né? E aí, no campo da criação, onde a gente vai atuar, onde a gente vai seguir aquele planejamento que a gente fez. E para isso, é importante, de fato, uma mentalidade que nos lembre do que a gente quer alcançar. O ser humano ele é pré-programado para ser preguiçoso, é pré-programado para postergar as coisas. Ele não quer fazer esforço, ele não quer sair do lugar. A gente não quer vencer a inércia de ficar parado. Então, para que a gente consiga fazer tudo que está no nosso planejamento, isso tem que ser muito claro. Isso tem que ser muito bem desenhado, muito transparente na nossa cabeça, tipo, putz, eu quero isso, por causa disso, eu vou ter esse objetivo, esse benefício quando eu alcançar esse objetivo, como é que eu vou fazer, quem vai me ajudar, qual é o ambiente onde eu vou estar inserido, quem são as pessoas onde eu vou estar inserido. Então, assim, a gente precisa, de fato, ser intencional, né, em tudo que a gente vai fazer nesse nosso planejamento e principalmente na execução. A gente precisa ser intencional no ambiente que a gente vai estar, a gente precisa ser intencional no networking que a gente vai fazer, né? E aí é bom até desmistificar um pouco do que é networking, né? Ainda mais para a gente falar aqui de mulheres interessadas, né? É bom separar o que é interessado do interesseiro e do interessante, né? Então, assim, Maravilhoso. você precisa muito ser interessado para que você se torne interessante e não passe a imagem de interesseiro. Uhum. Né? Se a gente não tiver isso muito claro, networking não acontece. Não é simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa porque eu quero alguma coisa dela. O que eu posso agregar para ela também? Como é que essa relação vai ser forte de fato, vai ser uma conexão de fato e não só um network? Então a gente precisa ter essa mentalidade de ser intencional e ao mesmo tempo ter um pouco de ambidestria na mentalidade. Por quê? Porque a gente tem o nosso dia a dia e a gente tem o sonho que a gente está buscando. Né? É o que você falou, tem muita coisa acontecendo em paralelo. Não dá para parar tudo isso só para um lado
né? E aí a gente, sei lá, deixa tudo que tá fazendo hoje e vou só para lá, cara. De repente você vai se estrepar. Ou não, eu vou abandonar os meus sonhos porque eu tenho aqui meu dia a dia para cumprir. Você nunca vai cumprir teu sonho, Uhum. né? Então, assim, precisa ter um pouco dessa ambestria. É... E acho que o ponto principal que a gente pode trazer, Lara, é o estar afim. A gente vai falar aqui sobre técnica, sobre método, sobre um monte de coisa, de mentalidades, mas eu não consigo te ensinar a estar afim de fazer, né? Eu vou conseguir te ensinar uma técnica, eu vou conseguir te ensinar um exercício, eu vou conseguir te ensinar uma forma de se organizar melhor, mas é difícil empurrar a pessoa, né? A gente gosta de estar na frente, a pessoa vem com a gente e quer e está motivada e está animada para fazer, ou a gente com o nosso próprio objetivo está animado para fazer. Mas como é que ensina alguém a estar afim de fazer? Isso é muito difícil, né? Então, eu acho que o principal ponto de virada é assim, tenha muito claro o que você quer, porque aí você vai conseguir estar afim todos os dias, né? Eu não vou nem falar motivar, porque a motivação, ela é só o começo. Ela só traz a iniciativa. Você está muito motivado, você começa. Mas normalmente as pessoas têm iniciativa e não têm acabativa, né? A gente acaba jogando tudo para lá, para depois, para quando der, começa alguma coisa e depois vai caindo no esquecimento. Então, acho que ter essa mentalidade de eu tô afim de fazer é muito importante e isso só vem com uma clareza de objetivo. E você falou uma coisa muito interessante, porque o que que eu vejo muito, né? Eu abro a caixinha ali do Instagram e eu tenho muitas perguntas de gente buscando propósito, e eu sou super a favor de começar. Acho que quem tá perdido, você tem que começa, porque vai te dando conexão, clareza, você vai se inspirando em outras coisas. Só que o que que acontece? A pessoa ela tá num processo que ela ainda não se conheceu, ela ainda não descobriu qual é a praia dela. Então, claro que desmotiva, né? E aí, o que tem aquela frase que é: quando o teu porquê é muito forte, você suporta qualquer como, né? Então, Exato. às vezes, o que você vai ter não é motivação, igual você falou. Você vai precisar de disciplina. E essa disciplina que é o que faz aqui, gente, tia Larissa acordar domingo, todo domingo, quase 5 da manhã. É porque é o que, de verdade, assim, é cansativo? É, mas o meu porquê supera o como, né? E aí isso me dá todo dia a vontade de, não, vou estruturar, vou fazer isso acontecer, vou fazer isso, vou colocar esse plano em prática, porque meu objetivo é muito forte, né? Então eu acho que, de repente, se você está escutando esse podcast gravado ou aqui ao vivo, é, verifique também isso que você falou, tudo é um projeto, é a questão do objetivo. Qual é o Uhum. teu objetivo? Quanto você quer esse objetivo, né, Israel? Porque senão a gente simplesmente está fazendo um monte de coisa, às vezes até se matando, porque no dia a dia ali é complicado, né? E se cobrando porque eu não consegui fazer isso hoje. Às vezes você não era o que você queria, né? Que é o que você falou, não tá afim. Então, a Michelle já falou aqui, começamos com o rajadão certeiro. Adorei. Aqui a gente dá creu, é um creu com amor, com carinho. É um creu para o seu bem, né? Então eu acho que é isso mesmo, muito bom. E agora você falou então que tem técnica, tem mentalidade. Sinceramente, eu tenho toda a certeza que eu poderia estar fazendo muito mais coisas se eu fosse mais organizadinha. Então eu vou levar essa aulinha aqui para mim comigo no meu coração. Como começar a ser mais organizado, tanto na vida pessoal como profissional? Qual é a tua estratégia, a tua estrutura? O que que você leva isso para J Company? O que que você leva para a tua vida nesse sentido? Então, aí tem uma fórmula, né? Para quem é da engenharia, quem gosta de matemática, transforma tudo em fórmula, né? Então, ao longo dos anos, eu fui organizando isso, né? Coisas que eu fui aprendendo no dia a dia, nos cursos, na prática, com mentores que eu tive, com líderes que eu tive muito bons. Eu acho que eu tive muita sorte, inclusive, com isso. Tive líderes que eram realmente grandes professores. E aí eu desenvolvi um negócio que eu chamo de 4P, 8M, porque fica fácil de lembrar, né? Então, são 4Ps, e aí os 4Ps, a gente vai passar por todos eles rapidamente, mas é produtividade, projeto, processo e potencialização da equipe que está junto contigo, né? Então, são 4Ps. Para cada um desses Ps, eu coloco 2 Ms. Então, vai ser 4Ps e 8 Ms no final das contas, né?
O primeiro deles, olha, é a produtividade que eu falei, né? Então, putz, eu quero ser mais produtivo, eu quero entregar melhor aquilo que eu estou fazendo. Ah, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar mais horas. Aquela famosa frase do enquanto eles dormem, trabalhe. Meu, isso é loucura. Isso é Porque cilada, enquanto amigo, não eles. Isso é pode. cilada. Enquanto eles dormem, dorme também, vai descansar. Sabe? Eu acho que a gente aprendeu isso lá na natação, de que a recuperação, o descanso, ele faz parte do treinamento. Se você fica passar o dia inteiro treinando, teu corpo satura e você não consegue desempenhar na água. A mesma coisa no trabalho, a mesma coisa na mente. Se você passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro estudando, o dia inteiro focado nisso, vai ter uma hora que o cérebro vai dar pau, vai bugar. Então não funciona, não é assim que funciona. Como é que a gente faz para ser mais produtivo? Não é trabalhando mais horas, é trabalhando mais eficiente, é trabalhando melhor, é trabalhando mais inteligente, é fazendo um esforço inteligente, não um esforço burro. Né? Então, acho que no finalzinho aqui tem até a surpresinha que eu trouxe aqui, nem combinei isso contigo. Outro dia vocês falaram aqui sobre inteligência artificial. Né? Cara, por que não usar inteligência artificial para ser mais produtivo também? Então, no finalzinho, eu vou trazer aqui algumas ferramentas que eu uso todo dia e Olha, que não vão ajudar prometeu muito, nada, entregou certeza, nessa tudo. parte de produtividade. Eu Mas tava aí, justamente pensando nisso, porque eu acho, às vezes, Israel, que eu não sou produtiva. Quando eu vejo, eu tô pensando na morte da bezerra. Eu sentei para trabalhar direitinho, mas aí eu vejo e falo, ai, meu Deus, como é que eu posso solucionar esse problema de pensar na morte da bezerra enquanto eu tô trabalhando? então, esse é um dos M's, tá? Dos dois primeiros M's. Então, o primeiro M são métodos, né? Então, produtividade é o primeiro P. O primeiro M é métodos de gerenciamento de tempo. E aí aqui eu estou falando de algumas técnicas. Talvez a mais famosa delas, que provavelmente muita gente já ouviu, é a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? É uma técnica que foi desenvolvida para que você foque em pequenos pedaços de tempo. É muito difícil quando você tem uma atividade que é muito longa, uma atividade que vai te tomar 2, 3 horas, ou às vezes dias, você fazer tudo de uma vez sem parar. O corpo não consegue, a mente não consegue ficar concentrada por tanto tempo. Então, o que a técnica Pomodoro fala? Para você fazer isso em blocos de 25 minutos. Então, você começa, se concentra por 25 minutos, e aí você pausa, vai tomar uma água, vai comer uma bolachinha, vai no banheiro e volta e faz mais um bloco de 25 minutos e pausa de novo. E aí de 25 em 25, até você cumprir aquele pedaço do teu projeto que você está se propondo a fazer hoje, por exemplo. Então você pode fazer aí 3, 4, 5 blocos de 25 minutos para que você termine a atividade mais focado. Durante esses 25 minutos, você não faz mais nada além do que você precisa estar focado. Né? Porque cada vez que você interrompe uma atividade, né, tô aqui falando contigo, tô aqui trabalhando, fazendo um documento, e alguém me chama e eu olho para o lado, aquele famoso não que a gente tem que falar. Ah, tá ocupado? Se você, né, quer ser simpático demais, falar, não, pode falar. Meu, já era. Você interrompeu a tua atenção. E no que você interrompe, quando você volta, você leva até 15 minutos para conseguir voltar no ponto de concentração que você estava antes. E aí você nunca atinge o tal do flow que a gente fala, né? Que é quando você está em êxtase no teu trabalho, que está produzindo, quando você tem aquela sensação de, meu, estou produzindo muito hoje. É o flow. O flow só vem com concentração e com foco. Então a técnica Pomodoro traz isso, dos blocos de 25 minutos. Putz, então, então assim, ó, o que eu acho interessante a gente ver aqui? Não é que você tá com TDAH, que não consegue se concentrar. Eu acho que, então, vamos trazer assim, já estudaram que nosso cérebro tem algumas limitações. Então, já estudaram que 20. Eu, por exemplo, estava fazendo 1 hora. Eu falei, não, vou ficar 1 hora, então acho que já estava errando aí. Não funciona, não Pensando funciona. bem, eu falei, eu já estava achando que eu era muito ruim, mas então vou tentar mudar para 25, tranquilo e volto, né? E É uma isso, coisa é científico, interessante, tá? é científico, né? Não é que a gente tá criativo aqui hoje. Não. E uma coisa interessante que você falou, Israel, eu hoje sou muito distraída pelas redes sociais. Acho que talvez alguém aqui também se identifique comigo. Mas nós temos grupos aqui, pessoas que trabalham no corporativo, né? Muita gente que vai escutar o podcast trabalha no corporativo. Uma coisa que eu fazia com a minha equipe, e aí eu não sei como é que você faz isso na empresa, quero saber como é que você faz, mas em um momento eu combinei com a equipe e falei, gente, é o seguinte, a gente é uma equipe, a gente pode se ajudar, mas dá pra gente combinar de se ajudar sempre? 10, assim, no horário quebrado, tipo de 10 a 10 e 5, 11, 11 e 5, 12, 12 e 5, para o momento ali de tirar dúvida entre a equipe
para que eles não ficassem o tempo inteiro um interrompendo o outro. Dá para esperar? Espera, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser acordada. Outra vez o que a gente fez também foi colocar plaquinha no computador. A gente fez uma plaquinha super engraçada. Cada um fez a sua plaquinha de sim e não. Então, quando a pessoa estava num trabalho ali presencial, muito focado numa análise, né, num relatório, a gente colocava a plaquinha no computador de não e todo mundo entendia, porque falar, bom, tá, a pessoa tá fazendo, daqui a pouco ela vai virar para o sim e eu pergunto o que eu tenho que perguntar, né? Você usa alguma técnica similar depois dessa Sim, técnica? Eu essa, usava essa as funciona, tá? maias, Essa da plaquinha funciona. Eu tenho, inclusive, lá no trabalho, eu tenho. Parece aquele negócio de churrasco. rodízio de carne. É. Exato. Você coloca sim e não e fica virando. Embora você vai no rodízio, você coloca não e o cara continua te oferecendo carne, né? Mas enfim, no trabalho também tem aquela pessoa que não vai respeitar a tua plaquinha. Mas a primeira vez que eu vi isso foi na Suécia. Eu cheguei e eu tinha muito essa mania de ir na mesa da pessoa para conversar, né? Eu era gerente de projeto, então eu tinha que fazer interface com muita gente. Eu cheguei na mesa de um engenheiro meu lá para falar com ele, comecei, e ele estava no computador, concentrado. Eu cheguei já falando. E aí ele simplesmente pegou e levantou uma plaquinha assim para mim, que estava na mesa dele. Ele levantou a plaquinha. Pô, ele não olhou para mim assim do lado. Ele levantou a plaquinha e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele abaixou a plaquinha e ele não me olhou, não falou comigo. Aí que eu olhei porque estava escrito na plaquinha, estava assim: estou ocupado. Falamos depois. Estava escrito isso na plaquinha. E aí eu falei, cara, que cara grosseiro, que cara babaca. Mas depois eu fui entender que não, meu, legal, o cara tá adotando uma técnica que é importante para ele. Eu tenho que respeitar isso também. Até porque lá era cultural isso, né? Era muito assim, cara, não fala comigo, eu tô concentrado. Num primeiro momento, a gente que tem essa cultura de, meu, quero falar, eu quero conversar, Brasileiro. não sei o quê, você acha meio grosseiro aquilo. Mas depois você começa a entender que não. Né? E eu tenho muito isso. Assim, então, já avançando então para o segundo M, o segundo M da produtividade é exatamente manter as distrações afastadas. Então, manter M as distrações afastadas. A primeira técnica é exatamente o deep work, né? Ou seja, eliminar a distração. E a eliminar a distração pode ser esse tipo de técnica, mas pode ser você organizar a tua mesa melhor. Então, putz, minha mesa está uma bagunça. Se eu tenho que achar algum papel aqui, se eu tenho que ter alguma coisa mais na mão, organiza isso. Não deixa enfiado numa pilha de coisa que você tem que ficar procurando. Ah, meu celular apita toda hora. Meu, coloca no Vibra, desliga ele, coloca no modo avião, vira para baixo, não sei. Naqueles 25 minutos que você vai trabalhar, não deixa o teu celular te interromper. E outras coisas que você pode fazer para fazer a técnica do deep work, né? Então, elimine distrações. Né? Então, putz, você está numa sala, fecha, tranca a porta, você está num, sei lá, num ambiente que você tem uma janela, tenta colocar uma cortina, não sei, evita de você olhar para fora, concentra no teu trabalho. A outra técnica dentro do manter a distração afastada é a que a gente chama de brain dump, né? Ou seja, cérebro vazio, né? Traduzindo mais literal. O que é isso? Quando você vai começar a trabalhar em alguma coisa, é normal que você tenha um monte de outras coisas passando na tua cabeça. Então, putz, eu vou falar aqui sobre o documento que eu tenho que fazer, mas eu tô pensando no meu filho que está em casa e que preciso comprar não sei o quê. Ah, eu estou pensando num amigo que me chamou para o futebol. Ah, eu estou pensando no final de semana que vai ter churrasco na casa, não sei. Você tem um monte de coisa na cabeça. Qual é a técnica que funciona legal? Antes de começar a trabalhar, pega uma folha de papel, pensa em tudo que você tem que pensar. Tudo que está passando na tua cabeça. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Escreve isso tudo no papel. Para quê? Só para tirar da tua cabeça. Só para esvaziar o teu cérebro. Tirou tudo, colocou ali, beleza, eu não vou esquecer disso aqui tudo, então tá bom, agora eu vou concentrar no trabalho. Porque senão você está trabalhando e você vai lembrar de alguma coisa que você tem que anotar, que você tem que agendar, que você tem que falar, e isso vai te interromper. Então, anota primeiro e depois você concentra. Ai, tive uma ideia. Veja bem. Gente, atenção, tive uma ideia. Tava até pensando aqui o que você falou. Eu acho que eu tô pecando, porque às vezes até pode ser que você anote antes, mas vai aparecer alguma coisa na sua cabeça. Eu sou essa pessoa, eu percebo que, nossa, eu não respondi não sei quem, não fiz não sei o que lá. Enfim, algo aparece na minha cabeça enquanto eu tô trabalhando. E eu tava com uma ideia maravilhosa que eu pegava o celular e anotava no Notas. Só que você pegar o celular para anotar no Notas, você já foi parar no Instagram. Com De certeza. repente, eu preciso então de um papel fácil, papel para anotar as tarefas. E acho que é isso que eu tô precisando para minha vida, pensando bem aqui. Eu já vou implementar. É uma boa, tá? Eu diria que é uma das técnicas que mais funciona para mim assim. Cara, anota tudo que você tem que anotar. E aí pode ser no celular, pode ser alguma coisa, mas assim, faz tudo
antes de começar a trabalhar. Né? Então, assim, evita as distrações ao máximo durante o teu momento de foco, durante aquele teu bloco de foco. Né? E eu uso caderninho, tá? Eu ainda sou old school aqui e uso caderninho. Manda o caderninho. Muito bom. Adorei. Então, Ah, essas técnicas ajudam na produtividade. Eu gostei bastante do Pomodoro, vou aplicar mais, eu parar de pegar o celular para não tomar anotação, que isso acho que está me adaptando. E eu acho que aí vocês também vão pensando. Deixa eu ver, a Fernanda escreveu alguma coisa aqui, ó. Precisa mudar a cultura da empresa ou do time para fazer esses ajustes. É isso, eu acho que a gente tem que conversar e mostrar o benefício, né? Talvez no momento que o Israel teve esse contato com o cara lá na Suécia, a gente, se não combina, parece que é rude, né? E por isso também exato. que eu chamei a minha equipe e falei, gente, se a gente organizar, é melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo porque a gente reduz a distração e todo mundo consegue trabalhar melhor. Agora, isso é uma coisa importante também. Urgências acontecem, né? Sim, Passou um super imprevisto com uma convidada que não vai chegar a tempo para a gravação do podcast com o Joel, enfim. Tem coisas que, beleza, alguém vai te ligar e você sabe que aquilo é urgente, ou você tá ali no escritório. Mas eu acho que a gente tem que mostrar o benefício para as pessoas. é isso. Sempre que tive equipe, eu tentei trazer isso, né? É um ajuste cultural, sem dúvida, né? Quando eu estava na consultoria, a gente falava muito sobre a transformação digital. Então, melhorar processos digitalmente, usar uma ferramenta X, um software Y. Mas antes da transformação digital, a gente falava com as pessoas sobre a transformação cultural. É entender que o que eu fiz até hoje, não que esteja errado, não que seja ruim, mas ele pode ser melhor. Então, eu tenho que ter essa quebra de paradigma para poder, a partir de hoje, começar a fazer de uma maneira diferente. Se eu quiser, não, eu vou fazer diferente, mas na prática eu fico me apegando àquilo que eu já fazia, eu nunca vou evoluir. Eu vou ficar sempre amarrado lá atrás, sempre carregando aquele peso. Né? Então, é um ajuste cultural, sim. Ajustes culturais não são rápidos de fazer, não tem jeito, não é a partir de hoje eu mudei completamente. Não, não mudou. Não cai nessa besteira. Não é assim que funciona. Né? É um exercício de hábito. Você tem que criar um novo hábito. E aí é o teu hábito e o hábito da tua equipe. Muito bom, porque é isso também. O projeto, né, é pessoas, né? Ou pode ser o seu filho que você tem que convencer a lavar a louça todo dia, ou, enfim, pessoas na tua equipe. Às vezes a gente como gestor ou a gente como parte membro da equipe também tem que interagir com outros. Então, eu acho que pessoas sempre a parte mais difícil, né? Que eu acho que é a parte mais complexa, Sim. mas tá. A Fê falou uma outra coisa aqui que depois eu quero trazer, que é a parte de necessidade de fazer hora extra, porque não dá conta de fazer tudo dentro do horário normal. Eu vou trazer esse tema aqui, Fê, daqui a pouco, que eu tenho também um comentário. Mas seguindo aqui na tua estrutura, se eu não me engano, a próxima parte seria projetos, o próximo P. Projetos. É isso. O segundo P é projeto. Dentro de projeto, os dois M são moldar o escopo e o planejamento e modular a comunicação. O que eu quero dizer com isso? Então, primeira coisa é assim, eu vou fazer um projeto, tá bom. Qual é o escopo desse projeto? O que é escopo? O que eu tenho que fazer? O que faz parte do projeto? Porque muitas vezes a gente tem um objetivo e sai fazendo um monte de coisa. Primeiro, você não parou para planejar. Você saiu fazendo. E aí, se você saiu fazendo, talvez você pegou o caminho errado. Né? Não era para cá, era para lá. E além disso, além de sair fazendo, como você não se planejou, você começa a fazer um monte de coisa que você acha que é importante. Mas se você parar para analisar de fato, isso aqui não vai agregar valor para o objetivo do projeto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é moldar corretamente qual é o escopo, né, o que você precisa fazer e qual é o planejamento. Como que você vai fazer. Isso tem que estar muito claro para que você não saia fazendo coisas que não vão chegar onde você quer chegar. Né? E aí, tem algumas técnicas que eu gosto bastante. A primeira delas é a técnica do cronograma realista. Se você quiser colocar no papel que você vai fazer um prédio em 2 dias, o papel aceita. Mas isso é realista? Não é. E aí, como que eu faço para de verdade determinar um prazo que seja factível com isso aqui? Nem tão longo, né? nem procrastinando demais, e nem tão curto. Aí você tem que ir atrás de construir esse escopo. Que aí eu vou para outra técnica, que na verdade são duas incorporadas. Todo mundo já ouviu falar muito, a gente desde pequeno ouve, brainstorming, mas o que é o brainstorming de fato? E aí eu junto o brainstorming com o design thinking. Então, design thinking é uma técnica de metodologia ágil
que nasceu na arquitetura, mas que é lá no Bauhaus, mas que é usado muito hoje no mundo corporativo de projetos, de tecnologia, de engenharia, que é, na verdade, a gente desconstruir o objetivo. Então, como é que eu somo essas duas técnicas? Primeiro, a técnica brainstorming, ela bem executada, como é que ela funciona? Você junta um monte de gente aqui que você quer, né, não precisa ser na mesma sala, você pode pegar em momentos diferentes, mas determinadas pessoas que você quer consultar e você pede para elas darem ideia de como atingir aquele objetivo de qualquer maneira que vier na cabeça delas. E não existe certo ou errado. O brainstorming você não pode ficar podando o que as pessoas estão falando. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer para nossa festinha de 1 ano aqui do nosso filho? Putz, pode cair um meteoro na Terra. É surreal? É. Mas, cara, coloca essa ideia lá, porque talvez ela não seja tão surreal quando você for analisar. Então, a primeira coisa é faz um brainstorming que todo mundo pode falar abertamente, livremente, as coisas mais absurdas até as coisas que principalmente que aparentemente parecem factíveis. Mas depois você vai analisar. E quando é o depois? Quando você aplica a técnica do design thinking. Então você pega o seu objetivo final, desconstrói ele em partes, em etapas, em pequenos ganhos que você pode ir incrementando, e aí você pega tudo que você coletou no brainstorming e vai aplicando nessas etapas que você desconstruiu do seu objetivo. E aí você vai ver que algumas pecinhas começam a se encaixar. E essa é a melhor maneira de você entender de fato o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer, para que você pegue o caminho mais correto para o teu objetivo. Eu não vou falar que é o caminho perfeito, porque nunca é. A gente sempre vai acabar adaptando alguma coisa, vai descobrir alguma coisa que a gente não conhecia. Tem coisa que a gente não sabe que não sabe. Porque tem coisa que a gente não sabe, mas tem coisa que a gente nem sabe que não sabe. Então, no caminho, você vai descobrir outras coisas para melhorar o teu planejamento. Mas se você não refinar bem no começo, você vai sair para o lado errado. Então, acho que essa é a primeira dica importante aí sobre moldar o escopo e o planejamento do teu projeto. Só que tudo isso, imagina, nós estamos falando aqui de um monte de gente dando palpite, de você pensando num monte de coisa, de você colocando um monte de coisa no papel, um monte de coisa que está na tua cabeça, planejando, pensando, falando. Como é que você comunica isso para quem vai estar junto contigo? Aí eu trago o segundo M, que é modular uma comunicação eficaz. Se só tiver na tua cabeça, quando você precisar de um parceiro para estar junto contigo naquela empreitada, naquele projeto, não vai dar certo. Se só tiver na tua cabeça, quando você precisar que o teu time vá na mesma direção, não vai dar certo. Você quer ir para o norte, todo mundo está indo para o sul, porque cada um está achando que tem que ir para um lado. E a gente falou sobre isso, né? Tem um número que é alarmante, saiu numa pesquisa da Harvard Business, que 73% dos C-level, né, dos diretores de empresas, não sabem qual é o objetivo da empresa, ou qual é o objetivo da área de negócio deles. Então, por que isso acontece? Porque não tem uma comunicação eficaz. Porque as pessoas não se falam, cada um acha que o objetivo é o que está na sua cabeça. Se a gente não se comunica, se a gente não se conversa de maneira eficaz, fica muito difícil. Só que como que a gente comunica de maneira eficaz? Não é simplesmente falando, o que eu falei, eu fui super aberto. Não, primeiro que não é o que você fala, é o que o outro entende. Não adianta você achar que está falando bem se o outro não conseguir entender aquilo que você está falando. Então, a primeira coisa é isso. Só que, para isso, você precisa construir confiança, e é bem complexo isso, né? Você tem que ter empatia de fato com a pessoa, você tem que se abrir de fato com a pessoa, você tem que estar querendo escutar de verdade. Não é estar com a resposta pronta. Você tem que entender o que estão te perguntando, entender o que estão te falando, para você ter uma conversa, um diálogo que de fato conecte. Se você já quer falar em cima, a pessoa está terminando de falar, você não está nem ouvindo, porque você já quer falar alguma coisa, isso não vai gerar confiança, não vai gerar conexão. Se a pessoa está te contando uma coisa e você só quer contar o teu caso também, você não está se interessando mais em perguntar sobre aquela experiência da pessoa, isso não vai gerar conexão. Então, você tem que construir confiança, fazer as famosas reuniões produtivas, né? Então, vai fazer uma reunião, gente, a pauta da reunião é essa, o objetivo da reunião é esse, o tempo da reunião é esse, tem que estar muito claro. Não dá para entrar numa reunião, vamos reunir aqui para a gente falar sobre a morte da bezerra. Vai sair a morte da bezerra mesmo. Não vai sair o assunto que a gente precisava resolver. Então, reunião só tem que existir se ela tiver uma pauta definida e um objetivo definido. Senão, não faz a reunião. É aquela famosa reunião que poderia ter sido um e-mail, faz o e-mail. Sabe? Exatamente. Então, isso é extremamente importante. Adotar padrão de linguagem com a tua equipe. Então, padrão de escrita, padrão de linguagem, padrão de conversa, mesmo idioma, não português e inglês, eu estou falando, mesmo idioma cultural ali. A gente tem que falar a mesma língua, não literalmente no mesmo idioma, né, fonético, mas a gente tem que estar se entendendo
né, uma linguagem padrão entre os membros daquele projeto e, de preferência, se você atua numa posição de líder, ter reuniões de one-on-one. Acho que isso talvez seja o mais fundamental para você construir uma comunicação eficaz de verdade. Líderes precisam conversar com seus liderados e não numa posição de chefe, eu só vou demandar, eu só vou pedir, só eu te dou feedback, só eu te cobro, só eu falo o que você tem que fazer. É estar, de fato, aberto a escutar do teu liderado o que ele está sentindo, qual é a dificuldade dele, aonde que você está errando, para que você possa ser um melhor líder. Então, E essas ninguém é uma reuniões de mente one-on-one. dourada o tempo inteiro. Exato, exato. Então essas reuniões são essenciais assim para você ter um time que de fato está alinhado contigo. Muito bom. Agora sim, tem várias coisas aí que você falou que eu fiquei, ai meu Deus, eu não tô fazendo nada disso. Começando pela parte do cronograma ser realista. Toda semana, deixa eu contar um caos. Toda semana eu mando a newsletter, né, gente? Todo domingo, quem não está inscrita, quem não lê, todo domingo conteúdo interessante para mulheres interessadas, tem a newsletter Uma Jovem Senhora. Toda semana, quando eu vou escrever, eu boto no meu caderno assim, ó, na minha agenda. Ah, vou fazer a newsletter em 1 hora. Eu nunca fiz a newsletter em 1 hora. E eu não sei porque eu insisto na minha programação, no meu cronograma. Eu quero acreditar que eu vou fazer em 1 hora. Só que concorda que eu já fiz 30. Nenhuma das 30 deu 1 hora. Ou eu Exato. tô precisando revisar o que você falou, ver o que dá para automatizar, melhorar o processo na hora de fazer a newsletter, enfim. Ou eu tenho que fazer alguma mudança para conseguir fazer em 1 hora, ou eu tenho que aceitar. Amiga, aceita que dói menos. Aceitar que eu não vou conseguir, a newsletter me demanda mais que 1 hora, né? Então, eu sinto isso e eu sinto também que o meu marido, Andro, que também faz textos para newsletter, ele senta e fala assim: vou escrever para newsletter. Também igual. Igual. Ah, 1 hora tá pronto. Gente, 8 horas depois, ele aparece. Entendeu? Então eu acho que é legal. Eu não sei por que que a gente Se gosta engana. de, às vezes, a cabeça fala, não, a gente vai fazer isso, eu faço isso rápido. E não é. Então, acaba que atrapalha todo o cronograma. Concorda? Porque eu falei que ia fazer aquilo em 1 hora. Eu sei que eu não faço em 1 hora. Tinha atividade para fazer depois daquilo, já vai atrasar. Aí o coreto desandou, né? Então, isso que você falou, achei bem interessante. A parte do design thinking, confesso que eu sei, mas talvez isso é um tema super legal que dê para entrar mais em detalhe também, Com porque certeza. eu acho que tem cursos disso, né? Tem É cursos de super complexo. dias para você aprender sobre design thinking para praticar. É uma técnica que não é tão simples assim, do dia para noite você sai fazendo. Mas se estudar, se for atrás, meu, é um benefício infinito. Vou colocar aqui. Ai, gente, dá para colocar o que vocês falam no streaming. Maiara, sou a rainha do cronograma impossível. A ficha caindo agora. KKK crying. Gente, vou botar na edição depois a nossa carinha, tá bom? E aí a Michelle colocou outra coisa aqui, deixa eu mostrar. Esse é o resumo da minha vida. Na minha cabeça eu faço tudo em 1 hora. Na realidade, eu não faço nada em 1 hora. Bate aqui, a gente não tá sozinha. A gente só tem então que identificar. Ou nós Exato. vamos ser mais realistas, ou vamos encontrar a nossa maneira ali de dar uma melhorada. Porque eu acho que isso é importante também, né, Israel? Às vezes, o que a gente está fazendo não é a maneira mais produtiva, né? Mais Exatamente. ótima de estar fazendo alguma coisa. Exatamente. Isso já conecta, inclusive, com o próximo P, né? Que é processos. Opa, vamos lá então. Próximo P de Então, assim, processo. Conte. primeira coisa dentro do processo, primeiro M, é um mapa de processo. Como é que é o meu processo de escritura da minha newsletter? Ah, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me preparar, eu tenho que escrever, eu tenho que rascunhar, eu faço de novo. Você tem um processo. E a gente às vezes acha que, mas processo é difícil, o método é difícil. Mas a gente já faz processos no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Quer ver um simples? Como é que você escova o teu dente? Eu pego Claro. com a mão esquerda ou com a mão direita? Sempre Eu igual, né? coloco a Pego com a pasta de mão direita, dente com a mão exatamente. esquerda ou com a mão direita? A pasta de dente é de enroscar ou ela é de tampinha que abre? Eu coloco muito ou pouco? Eu coloco mais na beirinha ou eu coloco a escova inteira? Eu escovo primeiro em cima ou primeiro embaixo? Você tem um método que você faz para escovar o dente que é todo dia igual e que você não percebe porque está assimilado já na tua cabeça. Só que se você fosse parar para escrever as etapas, você está escrevendo o teu processo. E você pode fazer isso com qualquer coisa
da tua vida dentro do projeto que você está querendo construir, dentro do objetivo que você está querendo alcançar. Então, é mapear as etapas do teu processo. E aí, beleza, mapeei. Agora, uma vez que está mapeado, que está identificado esse processo, a gente vai para uma técnica que a gente usa muito em engenharia, que chama PDCA. É uma sigla em inglês, né, que é Plan, Do, Check, Act. PDCA. O que é isso? Eu planejo o meu processo, eu pratico esse processo, e eu vejo, né, que já é o Do, depois eu vou para o Check. O Check é o quê? Eu verificar esse processo e entender se eu estou fazendo ele da melhor forma. Ou se tem uma forma melhor de fazer. Se tiver uma forma melhor, eu otimizo, eu corto etapas, eu modifico e eu vou para o Act, que é colocar em ação esse novo processo. E eu fico fazendo isso eternamente em qualquer processo que eu quiser fazer. Eu pensei Só numa isso vai te piadinha cortar aqui que minutos e é horas digna de da sua trabalho. mulher. Pensei numa piadinha digna de Amanda, gente. A mulher dele faz cada piadinha pré-check. Bem próprio. Bem próprio, bem Não é a cara da apropriado. Amanda essa piadinha? Totalmente. Enfim, pré-check, gente. Faço o check e faço o pré-check também, tá bom? Open. Bom, enfim, gente, é que a gente também fala de coisa séria, mas a gente também fala de coisa não séria. Plan, do, check. Check, Não, act. check, act. Ah, o check é antes do act, pô. É. Eu achei que o check era depois do act. Não, porque você planeja o teu processo. Aí você vai para o do, que é executar esse processo que você planejou. Só que aí você tem que verificar, você tem que ir para o check. Será que esse processo é o melhor que eu posso fazer? Se ele não é, eu reviso o que eu preciso revisar e aí eu vou para o act, que é colocar em ação esse processo. Tá. E uma coisa também que eu acho muito interessante, vamos trazer isso muito para nossa vida, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Aqui em casa a gente fala assim: vamos viajar para a Europa no próximo ano. Plano. É um processo aqui que a gente tem que, um projeto que a gente precisa criar um processo. Aí, você falou da parte do brainstorming. Aí eu pensei, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente começa a jogar ideia. E eu falei, cara, e se a gente comprar aqueles dinheirinho falso? Porque aí a gente. Ai, deu um coração. Nossa, fez um A gente coração. era dinheiro, moço, a gente quer dinheiro, não era coração. Aí eu falei, não, porque eu acho que o dinheiro físico ali me dá mais dor de gastar. Só que dinheiro físico no mundo de hoje, gente, tem muita coisa que a gente paga com cartão de crédito, né? Tem. E aí eu falei, e se a gente, dentro do brainstorming, parece uma ideia maluca, vamos comprar dinheiro falso? No final, acho que dá certo. Aquilo que você falou, não considere nenhuma ideia maluca. E aí depois você vê se dá certo de repente num ato desse. Pega a Exato. tua ideia. Tá dando certo isso aqui? Senão a gente tem que testar outra ideia. Qual vai ser a outra ideia? Excluir aplicativo de comida do celular. O que que você vai fazer aí? Eu não sei, Não, né? então, e isso também é o outro M. Né? O segundo M dentro de processo é o que eu chamo de monitorar o teu progresso. Que é exatamente o que você está falando. Como é que eu garanto que tá indo no, Tá no gasto que eu rolando. queria ter ali? Tá rolando. Então tem uma frase muito famosa do Peter Drucker, que é pai da administração, aí, pai de várias coisas, né? Mas da administração ele é uma das grandes referências, que ele fala que o que não é medido não é gerenciado. Se eu não estou medindo quanto dinheiro eu estou gastando nessa viagem, eu não estou gerenciando. E depois eu vou ter a surpresa. Então não adianta você desenhar o teu processo, desenhar o teu planejamento, fazer tudo mil maravilhas bonitinho, se você não monitorar e não acompanhar. Todo mundo, né, que está ouvindo, a gente com certeza já ouviu o famoso KPI. Né? Ah, eu tenho KPI disso, KPI daquilo. O que é o KPI? São resultados-chave, né, indicadores-chave daquilo que você está fazendo. Por que tem indicadores chaves? Para eu saber se eu estou no caminho certo ou não, se eu estou na velocidade certa ou não, se eu estou alcançando aquilo que eu quero alcançar ou não. Só para saber se eu estou gastando mais do que devia, se eu estou mais lento do que devia, se eu estou indo no ritmo certo. Então a gente tem que monitorar, né? Primeiro, na verdade, a gente tem que definir quais são esses indicadores. E aí você pode usar a técnica do KPI, pode usar a técnica do OKR, tem várias técnicas aí para definir os indicadores e você tem que acompanhar. Você tem que medir. Então, é esse indicador de quanto em quanto tempo eu vou medir? Por que eu vou medir? Ele está realmente me mostrando alguma coisa útil ou não? Então, troca indicador. Então, assim, a gente precisa monitorar o nosso planejamento, senão ele é só um planejamento. Muito bom.
Adorei. Fica a dica, mas é isso que eu queria trazer. Não é só pro profissional, gente. Isso aqui é pro Não. pessoal também, que a gente pode adaptar para tudo. Tem uma coisa que a gente faz aí, Amanda, sempre que a gente vai viajar, que é um roteiro de viagem minuto a minuto. Então, e eu sou o chato do minuto a minuto, assim. Então eu entro no local que a gente vai estar hospedado, no Google Maps, quanto tempo eu levo até tal lugar, de deslocamento de ônibus, de carro, de moto, de metrô, quanto tempo a gente vai andar, coloco uma gordurinha ali para saber que a gente vai deslocar um pouco mais, quanto a gente vai gastar. Então, meu cronograma de viagem, ele é minuto a minuto. Aí tem aquelas pessoas que vão pensar, nossa, que chato. Viagem, a gente tem que ir para curtir, a gente tem que aproveitar, não sei o quê. Eu também aproveito. Só que se eu quero fazer tudo que eu quero fazer na viagem, eu não posso me dar o luxo de gastar tempo demais numa coisa e não fazer a outra. Então, eu prevejo, inclusive no meu planejamento, o tempo de ócio. Não, eu vou para Paris e eu vou visitar a Torre Eiffel. Eu vou colocar lá meia hora só para ficar sentado olhando para a Torre Eiffel, achando ela E bonitinha. pensando na Eu, morte da eu bezerra vou lá na Torre colocar, Eiffel, claro. exato, eu vou colocar no meu planejamento, inclusive o tempo de lazer, inclusive o tempo de não fazer nada. Mas eu tenho que saber que eu tenho um tempo cravado ali, porque depois, senão, eu não consigo ir no Arco do Triunfo. Não vai dar tempo de eu Claro, chegar lá. E a nossa viagem ela é limitada. Então, né, novamente trazendo para aquilo que você está falando, não é só no trabalho, né? É no nosso Não, e dia o a que é dia, na importante nossa também vida. aqui, quem é solteiro e vai casar com cara de projetos, amor, não vem querer esperar outra coisa, né? O cara vai planejar a viagem minuto a minuto, deixa de ser E louca. isso vira até negócio, tá? Porque depois a gente tinha uma amiga da Amanda que estava indo viajar para algum lugar que a gente já tinha ido, pediu dica de viagem, a gente mandou o roteiro e ainda cobrou. Tá aqui, ó. Quer um roteiro de viagem minuto a minuto? O que você vai fazer? Tá aqui, ó. E aí vira Maravilhoso. negócio, tá? É empreendedorismo na veia. A gente ir pro último, a gente tem aqui, a Elo falou, como ter organização? Com muita paciência. E eu acho que sim, isso é chave, né? A gente precisa entender que assim, olha, na bagunça não tem progresso, né? Então a gente realmente. E aí volta para aquela parte do começo que a gente falou com Israel, que é o dizer não. A gente tem que entender que eu acho que até o Israel falou comigo, de um estudo também, que muita gente desiste das metas de final de ano que faz no final do ano. Mas concorda que às vezes a gente coloca um monte de meta, um monte de coisa, e aí tem que fazer monitorar 1 milhão de coisas, na vida real não faz, entendeu? Pois é. Então eu acho que também é assim, escolha os teus top 3 projetos, as tuas top 3 coisas que você vai fazer na tua vida. De repente você não vai conseguir ao mesmo tempo emagrecer, fazer pós-graduação, fazer gravar podcast, enfim, você vai ter que escolher as suas batalhas por um tempo. E aí, se eu não me engano, Israel, acho que até o Joel falou alguma coisa disso, que em um momento da vida dele, ele teve que focar. Ele fala muito trabalho, família, saúde em primeiro lugar, assim, né? Mas em um momento ele teve que, cara, aquele mês, aquele ano, eu tive que escolher ali Sim, umas bolinhas para cair, né? é isso, né? A gente acredita muito nessa frase que o Joel traz, né? Saúde, família e trabalho. Não inverta a Nessa ordem. Ele ordem. tem esse complemento, assim, não inverta a Uhum. ordem. E aí, quando você vai numa palestra do Joel, ele fala assim: mas se você estiver invertendo a ordem nesse momento, eu te entendo, porque eu já Uhum. tive que inverter. Então, prioritariamente, nossa vida deveria ser regida por saúde, família e trabalho nessa sequência. Mas existe um momento da vida que a gente precisa focar mais no trabalho. Vai Uhum. precisar. Ou tem um momento da vida que a gente vai precisar focar mais na família e vai deixar um pouquinho de lado outras coisas. Não tem nenhum problema, contanto que isso tenha um tempo Tempo. determinado para acabar. Né? Então, mas eu não posso inverter? Pode inverter. Só que tente sempre se alertar, se lembrar de voltar para essa sequência correta. Né? Uhum. Mas é normal, todo mundo tem que inverter em algum momento da vida. A gente não é um robô. Né? Acho que é exatamente isso. Muito. Para a gente avançar aqui para o quarto P, né, que eu acho que fala um pouco disso também, né, quem está na batalha junto contigo, né, você falou, escolha tuas batalhas e a gente tem que fechar quem está na batalha junto com a gente. Então, Uhum. o quarto P é potencialização da equipe. E aí, equipe, dentro do projeto que a gente está escolhendo, pode ser qualquer um. A minha equipe normalmente é a Amanda, né, aqui Uhum. dentro de casa, para a gente fazer os nossos objetivos de vida, nossos projetos de vida. Então, não necessariamente é a tua equipe do trabalho, mas também pode ser. E a primeira coisa, aí, né, trazendo um pouco para o mundo mais corporativo, assim, né, para o mundo mais de trabalho, dentro do potencialização é motivação. Né? E aí eu até complemento que é motivação e engajamento. Então, como é que você faz para que o teu time
compre contigo, sabe? Seja fechado contigo. Primeira coisa, você tem que reconhecer as vitórias do time, reconhecer quem é que está fazendo um trabalho diferente, reconhecer de fato, abertamente, publicamente, quem está colocando algum valor a mais naquilo ali, né, de entrega, de qualidade, de dedicação, Dar os porque isso, créditos, né? vários créditos, porque isso incentiva as pessoas de fato a continuarem fazendo e eles enxergam que você, como líder, não está querendo tomar deles o que é deles, tomar os créditos por eles, né? Então acho que reconhecer é fundamental, aprender a delegar, mas delegar de verdade. Não é primeiro que não é delargar, né? Não é tipo, você faz e eu não quero nem saber o que está acontecendo. Isso é delargar. E não dá para ser também aquele delegar fake de, olha, isso aqui você vai fazer, mas todo dia eu fico, e aí, Lara, como é que você fez? Tá feito? Olha, tá, sei que, mas tá do meu jeito? Se não tá, eu não quero. Isso não é delegar. Você tá só enchendo o saco da pessoa, fingindo que está delegando. Então você tem que criar confiança de verdade e aprender a delegar, porque isso vai ser bom para os dois lados. Isso vai ser bom para você, que vai poder focar em outras atividades, e não significa que você vai passar alguma coisa que você não quer mais fazer, não é isso. Você vai colocar as pessoas certas para fazer o que é certo. Então, se eu tenho que ser mais estratégico nesse momento, eu preciso de alguém que seja mais operacional. Então, eu coloco alguém, delego para alguém essa atividade operacional, eu confio na autonomia dessa pessoa com alinhamento comigo, e ela vai fazer, e eu vou fazer outra coisa. E de tempos em tempos a gente vai se conectar para saber se aquilo está avançando como deveria. Mas aprender a delegar é um exercício que é complexo, mas que é muito importante para a gente ser mais produtivo. Aquilo que a gente começou falando, eu vou trabalhar mais horas. Não, parte das coisas que eu estou fazendo pode ser delegado para outra pessoa fazer por mim. Só Ai, que meu a Deus, gente tem que é. aprender a fazer isso. A gente tem que aprender. E isso parece fácil, mas é muito difícil, né? Porque a gente É delega muito e quer tudo difícil. exatamente como se fosse feito pela gente. E E não vai ser. não vai ser, né? E eu E a sofro gente tem que estar muito bem com disso, isso, sabe? A gente tem que estar bem com isso. claro. Eu preciso que seja feito. E aí acho que é determinar com a pessoa com quem você está delegando quais são os limites do aceitável. Não vai ser igual você fazendo. Mas se você consegue determinar limites, olha, até aqui de diferença do que eu faço, eu aceito. Beleza, a pessoa consegue se enquadrar naquilo ali. Se ela não consegue, talvez ela não seja a pessoa certa para você delegar. Mas não dá para você delegar e esperar que seja certinho na linha do que você queria. Porque não vai ser, cada um tem seu jeito de fazer. Né? E às vezes o outro jeito da outra pessoa é melhor que o seu. Você só não está Isso querendo que eu ia enxergar. falar. Exatamente. A Lilian falou aqui, ó, deixa eu colocar aqui até no show. Delegar é um ato de confiança, é isso mesmo. Isso que você Total. falou, hoje eu tô tentando delegar coisas da Claves, né? Porque eu preciso sair um pouco do administrativo, mas é difícil. E ele é difícil por duas coisas. Primeiro, porque eu tenho que voltar a fazer o que você falou, que é definir o processo. Se eu vou passar para alguém, concorda que tem que estar tudo muito estruturado, né? Começa assim, o objetivo é esse, depois que você faz isso, é isso. Isso é difícil. E outra coisa que é isso, a qualidade, entender que vai ser diferente. Então, por exemplo, até agora, na parte das mídias, né? O Instagram da Claves é uma empresa que faz. E não tem jeito, gente. É uma empresa maravilhosa, só que não dá para eu esperar que eles vão fazer os posts, concorda? Como eu? Que Exato. a empresa é minha, eu conheço cada uma das alunas, eu conheço cada uma das seguidoras e a Claves é minha, da minha cabeça, eu criei. Então, assim, vai ser igual? Não vai. Então, a gente tem que alinhar a expectativa, porque se não faz isso, eu vou ficar sempre presa no círculo da casinha do hamster, né? Exato. Exato. E eu não vou É, e avançar em outras coisas. Não, exato. E aí você vai chegar, nesse caso você está contratando uma agência, mas imagina que você tivesse funcionários. Você chega num outro problema que é cair no risco das quatro armadilhas que fazem a pessoa sair. O que faz o teu liderado sair? O que faz o teu funcionário sair? Faz ele não querer mais ficar contigo? São quatro itens. Não tem outro, não tem um quinto. Né? O primeiro deles é dinheiro. Se eu posso ganhar mais em outro lugar, se eu acho que você não está me pagando bem, talvez eu saia por dinheiro. Mas esse é o primeiro, isso aqui não é o mais importante, não é o principal, não é o mais forte. A gente acha que é, mas não é. Então, dinheiro é um deles. O outro é se eu não vejo crescimento. Eu, como funcionário, não vejo crescimento. Se eu não estou vendo uma perspectiva de que aqui eu posso evoluir, de que aqui eu posso ser mais importante, de que aqui eu posso assumir outras responsabilidades, se eu não vejo perspectiva de crescimento, eu vou sair. Eu vou buscar alguma coisa aonde eu possa crescer.
Porque a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer assumir novas responsabilidades. Só que se o meu líder não me dá essa possibilidade, em algum momento eu vou encher o saco. Uhum. A terceira coisa, que aí eu acho que é um pouco daquilo que você estava falando, é a cultura. A gente tem que ter um alinhamento cultural. Se o meu liderado está desalinhado do meu líder ali, né? Se o líder e o liderado estão desalinhados em cultura, eles não acreditam nas mesmas coisas, eles não têm os mesmos objetivos, eles não têm os mesmos propósitos. Isso vai dar choque em algum momento. 1 centímetro de diferença hoje, daqui a algum tempo, são quilômetros de diferença, né? Uhum. Porque a curva vai só abrindo. Então a gente precisa estar alinhado na cultura. Esse é o terceiro item. E aí o quarto item, que eu já vou conectar no outro M, é aprendizado. Se o teu liderado não tem perspectiva de aprender contigo, se ele não consegue aprender nada contigo, ele vai sair. Porque é do ser humano querer aprender coisas novas. Então, se você, como líder, não se preocupa em ensinar, não se preocupa em passar, não se preocupa em deixar aquela pessoa evoluir no conhecimento, você está ferrado como líder. Você não é nem um líder, você é simplesmente uma pessoa que está num cargo acima do outro. O Uhum. líder de verdade, ele se preocupa em formar o seu liderado. E aí por isso que eu falo que eu conecto com o outro M, porque o último M que a gente tem aqui, né, o oitavo M, é mentoria. E aí eu até coloco 2 M's aqui, é mentoria e mediação. Porque às vezes você tem 2, 3, 4 funcionários, 10 funcionários, você começa a ter problema entre eles também, né? Quanto mais gente você coloca na Uhum. estrutura, pior fica a comunicação, né? É mais difícil alinhar essa comunicação. Então a primeira coisa é ter com os seus liderados e fazer com que eles também entendam, né, na relação entre eles, que eles precisam ter uma relação ganha-ganha. A gente é pré-programado como ser humano para ter uma relação perde-ganha. Para que eu ganhe, você tem que perder. E o Uhum. esporte até acaba ensinando muito isso pra gente, né? Para que eu ganhe, você tem que perder. Para eu Um tem que assumir o ganhar. primeiro lugar, você tem que ficar em segundo. Só que no mundo corporativo, isso não é uma realidade absoluta. Normalmente, quando eu ganho e você perde, na verdade eu perdi e nem percebi. Uhum. Porque eu perdi na nossa relação, eu perdi na confiança, eu perdi na tua qualidade, eu perdi na forma de ter você ali motivada para trabalhar. Eu tô achando que eu ganhei uma discussão, eu tô achando que eu ganhei alguma coisa. Mas a gente tem que aprender a construir uma relação ganha-ganha. O que é bom para os dois? Como é que isso funciona bem para os dois? Para que a gente possa, de fato, alavancar. Né? E aí, como é que isso vai ser bom para os dois? Exatamente trabalhando o aprendizado do teu liderado. Então, é mentoria, é coaching, é determinar com ele um plano de carreira, é preparar de verdade alguém para assumir o seu lugar. Por quê? O papel do líder no fim do dia é se tornar obsoleto, é se tornar desnecessário naquela posição. Aí você pensa, putz, mas aí eu vou ser substituído, então não vou treinar a pessoa. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que preparar o teu liderado para ser melhor que você. Por quê? Porque aí ele pode assumir a posição onde você está, para que você se livre disso e possa E assumir uma também nova cresça, posição. claro. Uhum. Se ninguém puder fazer o que só você hoje faz, você nunca vai conseguir fazer coisas novas. Porque para você fazer as coisas novas, você precisa de mais tempo, você precisa de mais foco, você precisa de mais dedicação. Só que alguém tem que fazer aquilo que você está fazendo hoje. Então, prepare o teu liderado para assumir as tuas funções, para que você também possa dar um novo salto. Acho que E esse é o aproveitando, recado final aqui dessa técnica, sabe? adorei. E aproveitando que você falou isso, eu quero só conectar com outro ponto. Eu recebo muita coisa na caixinha ali também no meu Instagram sobre promoção, ser promovida, as pessoas querem ser líderes, querem ser gerentes, querem ser diretoras. E a gente consegue ver que quanto mais alto você sobe, é muito menos sobre você ser bom tecnicamente. Concorda? É muito mais sobre pessoas, é muito mais sobre Pessoas. liderar pessoas e projetos, né? E é uma coisa que tem gente que não percebe, tem gente que quer a promoção porque é bom fazendo uma coisa técnica, só que às vezes não tem a habilidade e, mais importante, nem quer ter. Exato. Porque não tem nada mais difícil. Fazer um reporte, uma análise é fácil, né, Israel? Manter uma equipe motivada, aí é que, como que é aquela expressão? Aí é que o porco engorda, a perna torta. Não tem uma expressão Essa aí eu não assim, conheço, não. gente? É a porca torce o rabo, é isso? Aí que a porca entorta o É isso rabo. aí. Michele, obrigada. A porca torce o É rabo. isso. É isso aí, gente. Mas é isso, sabe? Eu diria que o que me trouxe até a posição que eu estou hoje foi, com certeza absoluta, 90% gestão de pessoas e só o resto foi técnica. Eu não sou
com certeza, com toda a humildade do mundo, não sou o melhor engenheiro do mundo. Eu não sou o melhor consultor do mundo. Eu não sou o melhor diretor de operações do mundo. Mas a gente não tem que ser o melhor. A gente tem que ser o certo. Sabe? Você não quer ter no teu time os melhores. Se puder, lógico, ótimo. Mas você tem que ter as pessoas certas no teu time. Eu acho que esse é um entendimento importante. Sabe? Tem muita pessoa que é especialista no técnico, mas que não tem o menor tato para pessoas. Aí quando ela, às vezes, até consegue ser promovida, ela deixa de ser um ótimo especialista e passa a ser um péssimo gerente. E aí Exatamente. perde profissionalmente, a empresa perde também, porque perdeu aquele ótimo especialista e ganhou um péssimo gerente. E aí você tem que promover essa pessoa para o mercado de trabalho, porque ele não vai conseguir desempenhar e você não pode trazer ele de volta para baixo. Então, assim, Exatamente. se você quer assumir posições de liderança, se você quer crescer na tua carreira, aprenda que é muito mais sobre as pessoas e muito menos sobre a técnica. A técnica não é importante? Pô, lógico que é. Não estou falando que você tem que ser uma topeira, mas é muito mais sobre você conseguir trazer as pessoas para jogar o jogo contigo. Eu Orquestrar, né? era gerente de projetos e o gerente de projetos ele atua com um monte de gente, né? Eu falava com o engenheiro, eu falava com o comprador, eu falava com o cara que fazia a obra no campo, eu falava com o cara da fábrica, eu falava com o diretor, eu falava com um monte de gente. E aí uma vez um líder meu, ele me trouxe uma frase que eu guardei para a vida, assim. O gerente de projeto, e aí você pode colocar o líder, ele não é uma pessoa que tem que fazer nada. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer com que as outras pessoas entendam a importância do trabalho delas, a importância do trabalho delas para outra pessoa, para que isso se conecte, para que as pecinhas se conectem. Né? Então, o papel mais importante é gerir as pessoas, para que elas façam um bom trabalho. Exatamente. Para que os processos sejam cumpridos e assim um projeto tem êxito, né? Exato. Eu adorei. Israel, então assim, passando na parte de tudo isso que a gente falou, os 4Ps, 8Ms, quais ferramentas? Porque eu acho que o difícil agora, beleza, a gente aprendeu muita coisa. Como colocar isso em prática, né? Tem alguma ferramenta que você recomenda? É, aplicativo no celular ou Excel? É, como que você estrutura isso no teu dia a dia? O que você recomenda? Tá. Então, eu falei de um monte de técnica, né? Acho que todas elas já valem para isso, como ferramentas. E aí, assim, não existe a ferramenta certa. Existe a ferramenta que funciona melhor para você. Então tem muita gente que, mas eu tenho que usar o Azure, não, eu tenho que usar sei lá, o ClickUp, eu tenho que usar o Monday. Cara, você não tem que usar nada, você usa aquilo que funciona melhor para você. Mas na minha empresa é obrigatório esse. Tá bom, você tem um processo lá que alguém pensou, porque entende que para aquela empresa seja o melhor, mas ainda assim você consegue ter uma flexibilidade na tua forma de trabalhar, na tua forma de interagir com aquilo ali. E na tua vida pessoal você tem a liberdade para escolher qualquer uma. Então use a técnica ou a ferramenta que fizer mais sentido para você. Né? Eu acho que pode ser no Excel, pode ser no celular, pode ser na agendinha de papel, aquilo que funciona melhor. Né? A melhor forma de você organizar seus e-mails, a melhor forma de organizar a tua lista de tarefas. E aí, o que eu consigo trazer aqui para você, que é já aquilo até que eu tinha adiantado, algumas IAs que eu acho que vão ajudar muito nisso, né? Que são quase que um assistente pessoal, então consegue te ajudar muito a ser produtivo, mas antes das IAs, eu acho que o legal é recomendar um exercício aqui para todo mundo, que é um exercício que chama 25/5. O que é esse exercício? Faça uma lista dos 25 objetivos que você tem na vida, os 25 sonhos que você tem na vida, as 25 coisas que você quer alcançar na vida. Eu já vou adiantar que é bem difícil de fazer 25, tá? Você vai começar, não, é super fácil. Quando chegar no 15, você já começa a falar, não sei, mas o que eu coloco aqui? Eu vou começar a inventar coisa. Faz uma lista de 25. Quando você conseguir chegar nessa lista de 25, elimina 20. Você fala assim, não, esses daqui eu só posso ficar com 5. Nesses 5 você foca. Daqui a algum tempo, se você já tiver conseguido concluir esses 5, aí você faz de novo esse exercício. Mas se a gente quiser, aquilo que você falou, tem gente que quer fazer tudo. Se você quer fazer tudo, você não faz nada. Então, pega uma lista de 25 coisas, elimina 20, fica com 5. Usou a técnica do 25/5, aí você consegue organizar melhor as suas tarefas. E aí, quais são as IAs que eu anotei que eu acho que vão ajudar muito aqui, tá? Aí, Dica de vale muito a ouro. pena de dicas aqui. Tem muita gente que eu tenho certeza que usa o Notion. Vou É até uma anotar. ferramenta que, putz, um monte de gente usa, adora usar para se organizar, para colocar suas tarefas. Existe o Notion AI. Eu não sei se todo mundo sabia disso. Mas o que é o Notion AI?
Você coloca uma inteligência artificial em cima do teu Notion e ele consegue fazer tudo o que você pedir. É quase que um chat GPT próprio sobre as suas anotações. Como é que eu vejo melhor, quais são as tarefas mais prioritárias da minha lista? Como é que eu me organizo melhor em tempo para fazer essas atividades? Pega todos os resumos de tudo que eu já fiz aqui, de exercícios, de reuniões, de tudo, e traz para mim um texto sobre não sei o que para que eu possa estudar. Então, existe um Notion AI que é uma super inteligência, é quase que um chat GPT aplicado em cima do Notion, que faz com que você consiga fazer qualquer coisa com as suas próprias anotações. Eu acho que essa já ajuda muita gente. Adorei. Não conhecia. Vamos ter aula de Notion na Claves, 13 de Aí, outubro, se ó. eu não me engano. Mas eu já, isso aqui pra mim é novidade. Não sabia e eu uso Notion, hein? Então, já é uma para procurar aí, Notion AI. Aí a outra, que eu gosto muito, é o Merlin. O Merlin ele serve para criar, resumir e investigar. Então, o que que é o Merlin? Você pode pedir para ele criar um conteúdo, você pode pedir para ele pegar qualquer conteúdo que você quer estudar, um livro, um texto, um documento, pedir para ele fazer um resumo para você, com a melhor forma que você consiga entender. Então, putz, como é que eu entendo melhor? Se tivessem me contando uma historinha dos três porquinhos, tá bom. Pede pro Merlin pegar aquele texto e fazer uma historinha dos três porquinhos para você entender. Ele vai fazer. E ele serve também para investigar. É quase que aí muito parecido com o ChatGPT, com Perplexity, com, sei lá, qualquer coisa desse jeito. O outro que eu gosto muito, esse aqui é super prático para produtividade, é o Tiny Now. É Tiny, né? Tiny Now, de agora. Ele serve para necessidades básicas de qualquer pessoa que está fazendo alguma coisa no computador. Então, putz, eu preciso transformar isso aqui em PDF, preciso transformar esse PDF em imagem, eu preciso criar uma apresentação, eu preciso transformar num outro tipo de arquivo, eu preciso exportar em arquivo. Ele faz qualquer coisa por inteligência artificial. Você simplesmente escreve para ele, quero que você faça isso com isso, desse jeito. E ele faz. É uma super ferramenta de coisinhas que a gente precisa no dia a dia, que ele compila tudo, assim, e com vários botõezinhos. Super simples de usar e muito prático. Aí tem dois que são praticamente a mesma coisa, só que um é da Adobe e um é da Microsoft, que são ferramentas integradas, que você paga lá uma licença a mais, mas que te ajuda muito também. Para a Adobe chama Adobe AI, para a Microsoft chama Copilot. O que são essas duas ferramentas? São inteligências artificiais integradas, ou em coisas da Adobe, né? Muito PDF, a gente acaba vendo o Adobe Acrobat e tal, ou Photoshop, e na Microsoft você tem Excel, PowerPoint, Word. Essas duas empresas colocaram inteligências artificiais dentro das ferramentas deles. Então, se você está trabalhando em Adobe, você coloca o Adobe AI ali, habilita ele, e pede para ele fazer qualquer coisa, o que você quiser fazer com os teus documentos ali, ou mesmo se for no Photoshop, para ele criar alguma coisa ali naquela imagem, uma imagem que você precisa, editar do jeito que você precisa, e ele vai fazer automaticamente. E o Copilot na Microsoft é surreal, assim, você consegue pegar um texto de Word, falar para o PowerPoint, cara, cria uma apresentação com esse texto, e ele vai criar. Aí você fala, não gostei dessa apresentação, muda não sei o quê, e ele vai mudar. Agora pega essa apresentação e coloca no Excel e faz um gráfico, ele vai fazer. O Copilot é surreal. Para quem trabalha com Office no dia a dia, ter o Copilot como assistente pessoal ali assim, é de outro mundo. A Mi falou, Copilot é minha religião no trabalho, eu amo. Gente, eu nunca vi. Vou até botar no YouTube para Não, mostrar é como. muito bom. Procura Copilot no Excel, Copilot no Word, Copilot no PowerPoint. São 3 videozinhos de 3 minutos de duração cada um. A tua cabeça vai bugar. Você vai falar assim, não, como é que eu nunca vi isso? Gente, olha isso. Bom, E aí o ótimo. último que eu trago, que eu acho que esse aqui é muito legal, eu descobri essa semana, chama Personal AI. Você monta um time inteiro de inteligências artificiais. Então você pode ter já você pode dar nome, inclusive. Então eu posso ter aqui o Zezinho, que é o meu assistente AI financeiro. Eu posso ter a Mariazinha, que é a minha assistente AI para, não sei, para compras. Aí você cria personas por inteligência artificial e você pode pedir para eles fazerem o processo todo. Então, você chega, galera, eu preciso fazer esse projeto. Como é que vocês me sugerem aqui de maneira organizada? E aí cada um vai te Eles dando a resposta do que conversam tem que fazer, passada. como se você estivesse numa reunião com o teu time, pedindo para cada um trazer o ponto de vista dele. Isso é de outro mundo, assim. Eu descobri essa semana, eu não testei tudo ainda, mas Uhum. só pelo que eu olhei ali, assim, do pouquinho que eu Muito consegui ver, potencial. eu já achei com muito potencial. Não, eu adorei. Eu confesso que eu não conhecia praticamente nenhum, porque é isso que eu falei. Por mais que eu usasse Notion,
não conhecia o Eu Notion tentei AI. sair do normal, assim, do chat GPT, sabe? Todo mundo, conheço o chat GPT. Mas o chat GPT é Exato, uma gotinha no dentro oceano. do oceano que é a inteligência artificial. Exatamente. E eu acho assim, né? O que a gente falou também, a gente teve uma aula sobre inteligência artificial, a gente precisa usar a nosso favor, né? Porque senão a gente é isso, é liberar tempo para a gente poder focar em outras atividades ou tempo para não fazer nada, né? Tempo também para ter mais tempo para descansar, enfim, não precisa Exato, substituir o tempo com outras coisas, né? Eu achei exato. interessantíssimo. E aí, para finalizar aqui, o que que eu acho interessante? Resumindo, se eu pudesse resumir tudo o que a gente falou. Na vida, tudo é um projeto, né? Tudo a gente tem que levar, seja no profissional como no pessoal. A gente precisa definir os nossos nãos e definir os nossos sims, mais nãos que sims, porque com muita coisa a gente se perde. A gente precisa saber comunicar isso para as pessoas à nossa volta, né? Então, igual a gente falou no trabalho, usar uma plaquinha quando a gente estiver concentrado, em casa, com a família, com o filho, com o marido, com mulher, enfim. Porque se a gente não tiver trabalhando junto, a gente não vai conseguir provavelmente realizar. Acho interessante a gente tentar fazer essa lista dos 25 que o Israel passou, 25 coisas e definir as 5. E focar nessas 5, não olhar para trás, revisar se necessário, mas pare quando você conseguiu atingir esses seus 5 sonhos. E uma coisa nisso é fundamental: se a gente não coordena, se a gente não tem claro para onde a gente quer chegar, a gente vai chegar em algum lugar, mas não vai ser aonde você quer chegar. E é aquela coisa, né, Israel? O tempo está passando, ele vai passar sim ou sim. Que Uhum. ele passe a nosso favor, que ele passe a favor de realizar nossos sonhos financeiros, nossos sonhos de, né, quando é a gente tem gente que vive como se tivesse muito tempo, né? Amanhã eu começo a pensar no planejamento financeiro, amanhã eu começo a pensar na viagem dos meus sonhos. Tudo isso começa agora e seria muito mais fácil se tivesse começado antes até, né? Exato. Então, só que isso requer organização, estrutura, tratar as coisas como projetos, ter processos, mapear. E uma coisa que eu acho interessante também falar aqui, Israel, que só num ponto que a Fernanda deixou aberto aqui mais para trás, ela falou que na empresa dela fazem muito hora extra porque as coisas são desorganizadas ali, né? Eu acredito muito que eu vi isso no corporativo. Em algum momento a gente falou, cara, vamos trabalhar fim de semana para organizar a casa? Porque às vezes é um fim de semana que você revisa os processos, otimiza, tira o que não faz sentido, e aí você consegue respirar. Só que às vezes eu sinto que a gente não está, principalmente numa equipe, né? Às vezes as pessoas não estão dispostas a matar um tempo agora em prol do futuro. Então, hoje eu na Claves, por exemplo, trazendo outro exemplo, eu sei que vai me levar um tempo sentar a bunda na cadeira e botar os processos que estão na minha cabeça no papel. Só que se eu não fizer isso, eu nunca vou conseguir delegar e não vou ter tempo e não vou crescer. Então, às vezes a gente acha que esse investimento em tempo não é perder, é de verdade investir para ganhar depois, né? Então, a organização tem benefícios incríveis. Eu, eu espero que todas aqui tenham tido, né, essa ideia. Então, deixa eu ver aqui, organização é vida, que foi o que a Sara falou, né? Eu acho que Agora, tem que ter um trabalho. complementar esse teu ponto lá, mas eu acho que assim, para o time comprar essa ideia de vamos parar um tempinho aqui e vamos colocar a casa em ordem. Esse plano tem que estar muito claro para todo mundo. Porque senão você vai eternamente fazer o que a Fernanda falou, de ficar fazendo hora extra para apagar incêndio. Só que não dá para fazer hora extra para apagar incêndio, ou parar o fim de semana para apagar incêndio, porque o incêndio vai começar de novo. Então você tem que parar para organizar a base. Tem uma frase, né, eu gosto muito de esporte, tem uma frase do Michael Jordan ele fala assim, back to the basic. Então volte para o básico. Não adianta só ficar resolvendo o problema, resolvendo o que está acontecendo,
sem olhar o porquê que ele está acontecendo. Então, se vai parar um fim de semana inteiro, que pare para organizar a casa de verdade. Então, esse potinho aqui, essa garrafinha aqui, eu vou colocar ela sempre no mesmo lugar. Se eu defino isso, fica muito mais fácil. O problema é que hoje eu vou colocar a garrafinha no lugar e eu não tenho um processo claro de que ela tem que ficar aqui. E aí amanhã alguém colocou em outro lugar e eu vou ter que fazer de novo. E aí depois coloca em outro lugar. E aí eu fico repetidamente apagando incêndio e resolvendo o problema sem de fato matar a causa raiz. Então, assim, vai parar, vai fazer hora extra, vai fazer um final de semana, faça, organizado com todo mundo, com clareza de objetivo, mas para estancar esse sangramento, sabe? Para garantir que depois isso não vai voltar a acontecer. Porque senão você vai sempre ficar se enganando e sempre ficar fazendo hora extra de novo. Exatamente. E outro benefício, eu acho, só da organização é reduzir a ansiedade, gente. Às vezes a gente acha que ser organizado vai dar mais, só que você fica ansiosa justamente porque você pensa: o que eu tenho que fazer agora? O que está atrasado? O que eu não consegui fazer? E quando a gente volta, a gente fala: cara, se tivesse organizadinho melhor, é igual eu com a newsletter que fico: meu Deus, atrasei tudo. Atrasei tudo porque tá muito fácil. Eu errei lá no cronograma, errei em fazer a minha agenda. E se eu não revisar isso, semana que vem eu vou errar de novo e vou ficar estressada de novo. E aí é o que eu falo, para então, gasta um tempo olhando o que você pode fazer para otimizar aquele processo. Então eu acho que às vezes nós seríamos menos ansiosas se a gente fosse mais organizado. Até porque a nossa vida, né, Israel, hoje aqui da Clavizete e do público, da audiência de uma jovem senhora, nós somos mulheres que estão fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, a cabeça está cheia de coisa, então é difícil. É difícil equilibrar todos os pratinhos. Então, se a gente não for organizado, eu sei que você e a sua mulher têm agenda compartilhada. Eu não tenho com meu marido, por exemplo. Aí fica aquele vucu-vucu fuzuê. Entendeu? Que é aquele vucu-vucu fuzuê. Quem vai fazer isso hoje? Aí gera o problema, porque não está organizado, não está definido. Então, assim, tem várias coisas que a gente não vamos tratar a organização como um vilão, de, ai meu Deus, isso dá mais trabalho, é complicado. Eu acho que a organização é a salvação de muito problema que a gente tem, né? Sem dúvida. E... pode falar. Eu acho que assim, você falou da Amanda, assim, a gente, além da agenda compartilhada, só de organização, né? Eu vim de uma casa onde meus pais eram extremamente bagunceiros. Então, se eu tinha que achar alguma coisa na casa, eu passava uma vida procurando, porque eu não ia conseguir saber nunca onde estava alguma coisa. A casa vivia com coisa para fazer, com coisa para limpar, com coisa para organizar. E quando eu casei com a Amanda, ela trouxe muito essa cabeça de assim, se a gente fizer um pouquinho todo dia, se a gente organizar tudo direitinho, isso aqui tem que ser desse jeito, isso aqui tem que ser desse jeito, a agenda vai ser essa, e a gente fizer um pouquinho todo dia, nunca vai ser trabalho demais. Então não existe aqui em casa aquele super dia da faxina, porque todo dia limpa um pouquinho. Não existe aquele em casa aquele super dia de organizar a casa inteira, porque tá tudo no mesmo lugar. Tirou daqui, põe de volta. Sabe? Então a muito mais Amanda trouxe fácil. muito isso para mim também. Né? E a gente acabou assumindo isso na nossa vida pessoal, que torna muito mais fácil essa organização. Muito bom. E espero que você tenha gostado. Agora, sim, para finalizar, Israel, a Claves, a gente tem aqui como lema, né, de que as mulheres, a gente tem que ser, não só mulher, né, eu falo que a Claves é para mulher porque hoje somos 100% mulheres, mas é para qualquer pessoa que queira aprender. E na Claves a gente acredita que é importante ser culto, é importante ser interessante. Você sentou já em mesas super importantes e hoje você está sentando na mesa aqui da Claves, ainda que virtual, espero que um dia na mesa física. O que é ser uma pessoa interessante para você? Eu acho que talvez ter ouvidos, acho que assim, refraseando assim, usar mais aquilo que a gente tem mais e menos aquilo que a gente tem menos. Né? Se a gente tem 2 ouvidos e uma boca, eu acho que a gente tem que estar de fato aberto a ouvir mais e falar menos. Estar de verdade nas conversas, de verdade com as pessoas, de verdade com aquilo que a gente está querendo ou falando que quer aprender.
né? Não adianta eu pegar um livro, ler o livro inteiro e no final, quando eu fechar a última página, não lembrar o que ele falou. Não adianta eu falar contigo 1 hora, 2 horas numa conversa e quando eu for embora não lembrar uma palavra do que você me contou. Não porque eu vou encontrar contigo de novo e você já me falou isso? Então, assim, você passa a percepção de que você não se interessou pela outra pessoa. Então, para mim, eu acho que ser interessante passa primeiro por ser interessado, sabe? Eu acho que é de verdade querer aprender, de verdade querer ouvir o outro, é de verdade estar aberto para escutar mais, traduzir isso dentro da tua cabeça e falar só o que for necessário. Falar só aquilo que vai agregar para os outros. Se for para ficar falando besteira para os outros, se for para ficar falando fofoquinha, se for para ficar falando. É legal, às vezes, a gente desopilar um pouco e ter um momento não tão trabalho técnico e tal. Mas, assim, pensa um pouco nas suas palavras, que as palavras ferem também. As palavras, elas se não agregam nada, pensa, precisava falar isso aqui? Será que faz algum sentido eu falar isso aqui? Se não faz, guarda para você. Ouve mais, fala só o necessário. Acho que isso para mim ia ser interessante. Muito bom. Adorei. É importante aqui, como a gente não deixa nada mais ou menos, Israel preparou um documento incrível, um resumo, né, de tudo que a gente falou, com livros. Os livros preferidos dele sobre organização, projetos. As clavisetes receberão isso por e-mail, tá? E se você não é clavizete, você está escutando esse podcast, vou deixar os detalhes aqui também na descrição do podcast para vocês conseguirem fazer download desse documento. E uma coisa importante também, Israel, fale as suas redes, que já sei que é só LinkedIn, né? Porque o cara trabalha com o Joel J e não tem o Instagram aberto. Basicamente isso. Assim, o Instagram eu uso para família, para amigos, enfim. Eu sou o cara do LinkedIn. Então você vai me encontrar no LinkedIn, é fácil de encontrar, Israel Murá, só deve ter eu com esse nome lá. Sou bastante ativo no LinkedIn, todo dia vai ter conteúdo diferente, todo dia vai ter um conteúdo que eu entendo que está agregando, porque estou tendo bons feedbacks lá, Uhum. e é por lá que vou me encontrar. Por lá que vai conseguir fazer contato comigo, por lá que vai conseguir consumir o conteúdo que eu disponibilizo de graça, ou ter acesso ao conteúdo que é disponibilizado também pago. Esse material que você vai disponibilizar para o pessoal é um conteúdo bem exclusivo, um conteúdo que ele está à venda na internet, mas que a gente vai entregar aqui para as clavisetes como um brinde aqui da nossa conversa. Eu faço palestra, eu faço mentoria, então, assim, o pessoal que quiser me procurar, quiser trocar uma ideia, quiser aprender, eu estou totalmente à disposição. Me encontrem lá no LinkedIn e vai ser um prazer conversar com qualquer um. Muito obrigada. E só para finalizar, acho só importante mencionar uma coisa que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi esse ano, sem dúvida, que é a importância da gente pedir ajuda e estar perto de gente melhor que nós, né? Então, eu achava que ter mentor. Primeiro eu tinha pensamento de pobre. Pensamento de pobre, que é o pensamento que a gente olha o preço da pessoa e a gente acha que é caro ou barato porque é 1 hora. Não é 1 hora, né? Eu acho que é pelo que a pessoa tem de experiência que vai ajudar na tua vida. E isso muitas vezes não tem preço. Então, isso eu trouxe para a minha vida em 2024. E uma coisa que eu aprendi também esse ano, Israel, foi que eu achava que, então, quem faz mentor são empresários, né? Porque a gente vê muito isso no Instagram, de gente que quer ter um negócio e faz mentor. E aí eu comecei a ver que grandes CEOs têm mentores, né? Sim. É super normal. A diferença é que são mentores ali que cobram 100 mil a hora, né? E sem exagero, porque você sentar com essas pessoas, é muito diferente. Mas não espere, o Andro tem mentor também, tá? Então, às vezes a gente acha que por ser funcionária, né, por ser colaboradora de uma empresa, a empresa tem que prover mentor e não, amiga, vai atrás do seu, tá? Então, Quem isso faz de a vida é a gente mesmo, né? A gente tem que ir atrás de conhecimento. exatamente. Mentorias, né? Eu vejo isso inclusive no livro, né? Imagina assim, a pessoa estudou uma vida inteira, ou trabalhou uma vida inteira, construiu alguma coisa, desenvolveu, aprendeu, fez na prática, aí ela pega, para um tempo da vida dela, escreve um livro, e você compra esse livro por R$ 40, e você acha que o livro é caro. Cara, tem 20 anos de conhecimento dentro de livros, dentro de 200 páginas, que você está pagando R$ 40 para aprender.
E mentor é a mesma coisa, na mentoria é a mesma coisa. Tem uma pessoa que aprendeu por muitos anos e que você está ali pegando 1 hora da tua vida para aprender o que você aprenderia talvez em 10, 15 anos trabalhando com aquilo. Então, para mim fez muito sentido isso, né? A vida inteira eu tive mentores, continuo tendo, porque hoje eu tô com o Joel, tô com o Flávio, tô com o Caio, né? E aprendo com eles todos os dias. Não dá pra gente achar que já sabe tudo. Quando você achar que sabe tudo e parar de estudar, você ficou para trás. Então, assim, a gente tem que aprender com quem sabe mais do que a gente, né? Para que a gente acelere a nossa curva de crescimento. Exatamente. Às vezes é necessidades distintas. A Sil aqui trabalha numa empresa no Brasil também, falou que está fazendo mentoria. E é isso, corram atrás de construir a carreira de vocês, né? A gente espera que às vezes a empresa pague um mentor, a empresa pague o inglês, a empresa. Gente, no final do dia é a sua carreira. Né? É a sua vida. Então, e o mundo não é sempre justo, não é sempre como a gente quer. Construa, vá atrás do seu, sente em mesas certas, né? E trabalhe no seu desenvolvimento, tá bom? Eu adorei esse papo, espero que vocês tenham gostado também. Mas pelo que eu vi aqui nos comentários, Israel foi sucesso. Busquem Israel então no Instagram. Instagram nada, né? LinkedIn, porque ele é velho. Brincadeira, eu também estou no LinkedIn agora e acabe um pouco também com esse preconceito que as Clavizettes já falaram, mas LinkedIn é tudo muito profissional. É um outro jeito de se comunicar, mas é muito Exato, legal também. Eu estou descobrindo muitas coisas lá também. exato. Acho que é só uma forma diferente, a linguagem é diferente, a plataforma é diferente, mas você vai encontrar também conteúdos diferentes. E vai produzir conteúdo diferente se você for produtor de conteúdo. Tô vendo o teu início nessa jornada de LinkedIn, tá um barato de acompanhar também. Já tive nessa posição alguns anos atrás, né? Hoje já tenho uma marca mais estabelecida lá, mas é uma rede legal para explorar, né? Para quem não conhece tanto, para quem não usa tanto, acho que é uma rede legal de explorar, sim. E também é importante que não, assim, né? Às vezes a gente espera tacar água batendo na bunda para explorar coisas, né? Você tem que ser estratégico, ser intencional, né? Se você quer fazer uma transição de carreira daqui a um ano, já tem que estar lá então agora, criando os contatos certos, o que você falou, ser interessado, ser interessante, não ser interesseira, né? Então, sejam estratégicas, intencionais aí na vida e na carreira de vocês. Tá bom? Israel, muito obrigada. Eu que agradeço. Quando a gente fizer encontrinho das Clavizettes no Brasil, queremos que você esteja lá. Agora, gente, o negócio é o seguinte: trabalhar para poder contratar o Israel do Joel J. Joel J, vou contratar o Israel. Tchau para você. Esse é meu objetivo de vida. Fechou? Obrigada, Valeu. Israel. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. É um prazer. Tchau, tchau.